Ok, agora vai. Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath. Hoje eu tô de óculos porque eu sinto que meu cabelo tá sujo e com óculos eu não me enxergo com cabelo sujo. Se vocês me enxergarem, não tem problema, tá tudo certo. Nosso papo hoje é sobre criatividade, é sobre arte, é sobre vinho e é sobre um pouco de tudo isso. É sobre o vinho, o uso do vinho como estímulo da criatividade, não só em coisas do nosso dia a dia, mas também na arte ao longo da história, no cinema, na música, enfim, todas as manifestações de arte e, por que não, na arte, que é viver a vida em 2024. Para bater um papo comigo, eu vou conversar com a Karina Carlan. A Karina tem um currículo um pouquinho grande, então eu vou ler para vocês antes de chamar ela aqui. A Karina é doutora em educação, mestre e graduada em design, professora universitária, incluindo estética e história das artes. Ela escreve semanalmente sobre o corpo contemporâneo na newsletter Corpo Linha Plano, pesquisa sobre diversos processos criativos e a relação entre o corpo e a arte. É mãe da Petra, atleta, triatleta, nadadora, corredora, enfim, Karina faz tanta coisa que eu não sei quantas horas tem no dia dela, mas com certeza tem mais horas do que o meu dia. Então, vamos chamar Karina aqui. Karina, seja muito bem-vinda ao MamiCast. Obrigada pelo convite. E já respondendo quantas horas tem meus dias, o vinho é necessário para equilibrar, né? Tudo isso que tu falou. Pelo É menos aí que ele para entra, aliviar. para Pelo menos. aliviar, né? Vamos começar com aquela frase que você usa sempre, do café e do Levar vinho, com... Ah, essa frase foi muito importante na minha vida, que é escrever com vinho e corrigir com café, né? mas dá para Tem fazer o uma... contrário às vezes? Dá para o contrário, mas dá para fazer o contrário, dá para fazer corrigindo com vinho, como você disse também. Mas eu acho que é muito libertador, né? No sentido de que já vou puxar o gancho nessa área Já da vai puxando. criatividade com a escrita, que foi quando eu surgi com essa frase. Eu lembro que foi uma mensagem que eu mandei para minha orientadora, né? Que ela tinha gostado muito de um capítulo que eu tinha escrito na minha tese, e eu falei, pois eu escrevi bebendo vinho, né? E aí, agora minha técnica, assim, eu escrevo bebendo vinho e corrijo com café. Ela achou o máximo aquilo, ela sempre usava para falar de processo criativo na escrita. E foi uma coisa que me tocou muito, que eu disse que foi muito importante para mim. Talvez não é só metaforicamente, foi verdade, mas se tornou uma metáfora da maneira de escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever. E eu estava no meio do processo da escrita da tese do meu doutorado. E eu lembro bem do dia, da data. Foi aquele período que teve o problema com a greve dos caminhoneiros, que a gente ficou sem gasolina, foi um caos. Eu tinha marcado uma viagem para o Uruguai com os meus irmãos, né? E a gente não queria desmarcar, era um evento, consegui reunir todo mundo, e a gente marcou. Foi em maio, bem no olho do furacão, consegui mexer o carro e fomos. Eu falei, ó, eu vou, mas eu preciso entregar a minha tese, logo eu tenho um capítulo para entregar. Então eu vou, dentro do possível, escrever. Vocês mantêm a vida louca ali em volta de mim, mexendo no Uruguai, com chuva, com frio, inverno, todo mundo bebendo 24 horas por dia, fazendo pizza, churrasco, não sei o quê. E eu disse, eu vou dar um jeito de escrever. E eu lembro que as pessoas falam, como é que você vai escrever assim, com todo mundo se divertindo? Eu disse, não, eu vou achar um jeito. Eu abria meu computador durante o dia, deixava minha tacinha de vinho ali, equilibrando com chá, com café, com chimarrão, blá, blá, blá. E eu escrevi. Eu matei um capítulo da minha tese em 4 dias, no Uruguai, na chuva, no vinho. E foi um capítulo que eu acho que eu me doei muito. Eu acho, não sei se foi em função do vinho, eu prefiro acreditar que sim, em que eu consegui me expressar em primeira pessoa, né? Eu escrevi um capítulo, sei lá, de 20, 30 páginas da minha tese em primeira pessoa. E é aquela coisa que é tipo carta de amor, que quando você escreve de noite, se você lê de manhã, você não manda, sabe? Que parece ridícula. O Foi a mesma número, coisa que aconteceu o comigo. meu, o meu Gmail, coitado, ele é virado em rascunhos, não porque eu escreva para fazer rascunhos, só de coisas que foram abandonadas ali, porque de manhã elas não faziam mais sentido na minha Não cabeça. fazia sentido. E aí, como eu escrevi aquilo meio em transe, assim, eu falei, eu não vou mandar isso para minha orientadora, isso aqui tá ridículo. Eu falei, eu falo de mim, da minha vida, do meu corpo, né? Minha tese fala sobre o corpo, esporte. Falei, quem é que vai ler isso aqui? E eu lembro que voltei para Porto Alegre, né? Na época eu morava em Porto Alegre, mandei para ela, e ela falou, isso tá maravilhoso, né? Ela falou, é isso que a gente quer ler, né? É uma pesquisa que te atravessa, e pela primeira vez, talvez eu tenha escrito uma coisa que faz muito sentido. E aí eu lembro quando eu fui para a banca, morrendo de vergonha daquele capítulo, foi o capítulo mais elogiado da minha tese, né? Que todo mundo falou, nossa, aqui! E eu pensava, cara, eu estava bebendo muito quando eu escrevi isso.
Né? Aí eu lembro que eu falei, eu tive uma liberdade de falar com a minha banca. Eu falei, gente, tava todo mundo zoando, uma zoeira ao redor de mim, e eu escrevi esse capítulo. E aí eu entendi que essa era a metáfora da minha vida, sabe? Que é o escrever com vinho, não necessariamente precisa ser o vinho ou uma bebida alcoólica, mas escrever, às vezes, sem essas amarras preconceituosas, engessadas, sabe? Mas de uma maneira mais livre, assim, sem muito pudor. Acho E que foi até isso que a mesmo minha escrita aconteceu. E eu acho que até mesmo que não tirando o fator alcoólico, porque o fator alcoólico ele varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que uma taça está super tranquila, criativa, etc. Tem gente que precisa de uma garrafa inteira, tem gente que sente que a criatividade não bate, enfim. Mas até a necessidade de criar no meio do caos, no meio de um ambiente que não é normalmente o ambiente que a gente pensa como ambiente acadêmico, como um ambiente de pesquisa, que Uhum. desde a postura, o computador no colo ao invés do computador na mesa, o barulho ao redor ao invés da concentração, toda essa. A gente pode encarar essas coisas, na verdade, como um desafio, e aí entra a criatividade como forma de vencer o desafio e te trazer um estímulo para criar uma coisa nova. Como vencer o caos, que é ter que criar no meio de tanta gente, de tanto barulho, de tanto estímulo, de tanta coisa que te faz vontade de não escrever e de estar ali participando. É, mas também a criatividade para nos levar um pouquinho adiante, para tirar a gente desse local, né? Porque você, como acadêmica, fazendo, porque a gente está falando de uma tese, já passou por vários trabalhos de conclusão, várias pesquisas, vários artigos. Quando a gente chega num trabalho, numa tese, a gente está falando de uma coisa assim que não importa a área, ela geralmente tende a ser uma coisa mais quadrada, mais Uhum. específica. Eu gosto de falar que isso, aliás, é uma coisa que me fez fugir do mundo jurídico, né? Para quem está chegando agora no mundo do vinho, no mundo do vinho não, no mundo do umami, não sabe o que eu fiz da vida. Eu sou formada em direito, sou advogada, não praticante, como eu gosto de dizer. E uma das coisas que mais me incomoda, mais me incomodou durante o período da faculdade, era perceber que eu precisaria me tornar cada vez mais especialista numa coisa cada vez menor. E eu sentia que Uhum. isso era muito, restringia muito é, o meu a minha vontade, a minha curiosidade, assim. Um pouco eu descobri ser culpa do TDAH, o fato de não conseguir, de ter muitos hiperfocos paralelos, de mergulhar num assunto, esgotar aquele assunto e querer ir para outro assunto. Mas a faculdade em si foi uma coisa que me fez querer fugir da faculdade. Aquilo de fazer. E mesmo quando a gente está falando de design, mesmo quando a gente está falando de uma área criativa, de uma área das humanas, de uma área que vai muito além de uma legislação quadrada, fechada, na hora de fazer um trabalho criativo, de fazer um trabalho acadêmico, a gente também segue regras, parâmetros, requisitos. E isso também é uma maneira de podar um pouco a criatividade dentro do setor criativo. Como é que se enxerga isso? Porque eu fiz uma faculdade que não é criativa. E hoje estou Uhum. no mundo da publicidade, que vim parar forçadamente não, eu forcei o meu caminho para esse mercado sem precisar fazer a faculdade, mas como é que você enxerga no mundo de um curso acadêmico, de uma formação criativa, a questão de se enquadrar, de fechar isso, antes da gente começar a entrar na questão etílica da coisa, porque quando a gente pensa em artes, quando a gente pensa em design, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa numa liberdade muito grande, mas a gente segue tendo que fazer provas, trabalhos, artigos, pesquisas que estão enquadradas dentro de muitas regras. Como é que funciona essa questão da liberdade criativa dentro de uma restrição acadêmica, na tua visão hoje? Ótima questão. Isso também me incomoda, me cutuca as minhas veias acadêmicas o tempo inteiro, porque quando eu fui fazer design, eu entrei na faculdade muito nova, tinha 16 anos. É porque eu gostava de arte. E como a maioria das pessoas que entram na faculdade de design, de arquitetura, de artes, gostam de artes, eu gostava de desenhar. Eu simplesmente parei de desenhar na faculdade. Porque eu tinha que aprender software, eu tinha que aprender desenhar de um jeito padrão, de um jeito correto, e aquilo foi me engessando cada vez mais. Aí, conforme a maturidade acadêmica vem vindo, eu disse, não, eu preciso fazer outras coisas. Eu fui me especializar em moda, né, eu queria abrir um pouco os horizontes. Fui fazer meu mestrado em design dentro de uma faculdade de engenharia, e eu tomei um tijolo, assim, parece que caiu um tijolo dentro da minha pesquisa. Eu trabalhei com processo criativo e poesia dentro de uma faculdade de engenharia, né. Eu tomei uma tijola. Onde que isso se Eu falei, eu encaixa? não Só para eu quero. entender. Como que uma coisa se encaixa na outra?
Eu não sei, eu achei um jeito de encaixar, né, mas foi assim, eu tive que forçar uma barra, porque eu estava falando, a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, eu falo dos processos criativos da poesia de Manuel de Barros, eu faço uma relação com a questão de projetos de design. Só que eu estava dentro de uma faculdade de De engenharia, engenharia. orientada por um engenheiro, né? É dentro, né? É o curso de design, o estado de design, mas dentro dentro do bloco da engenharia. E foi, não sei se foi mal aceita, porque aconteceu, né? Foi aprovada, mas foi vista meio enviesada, né? Tipo, essa menina é meio artista demais. Eu falei, não, mas é isso que eu gostei do design. E o design, na verdade, por exemplo, o design no Brasil é o design que é mais engenhoca, tá? Por exemplo, na Europa, o curso de design está no campus das artes. No Brasil, tá na engenharia, na maioria dos campos. Tá no Então, produto, já né? está no produto. Né? Então, hoje, até se você for procurar uma vaga de design no LinkedIn, por exemplo, você encontra coisas que, para mim, está muito mais a ver com a TI do que com o design. Né? Quando eu comecei a fazer minhas escolhas. E aí que eu fui parar no doutorado em educação. Eu disse, eu preciso de alguma coisa que não me dê um tijolaço, sabe? Eu preciso fazer com que a minha pesquisa seja um pouco mais ampla. E foi ali que eu encontrei. Por exemplo, a educação, eles permitem que você escreva em primeira pessoa, inclusive incentivam. Teve agora, há pouco tempo atrás, na época que eu estava no doutorado ainda, a primeira tese publicada sem palavras, só com imagens. Né? Loucura. Loucura, tipo assim, loucura muito boa, né? Eu achei genial, assim, somente com imagens, em libras, né? Toda feita em vídeo, uma tese em vídeo, sem escrita, só em libras, em linguagem de sinais, né? Então tem várias mudanças que estão acontecendo, né? Mas o ambiente acadêmico é um ambiente tradicional, um ambiente ainda bastante fechado, né? E aí você precisa usar a sua criatividade para conseguir se manter, talvez, dentro desse espaço, né? Seguir algumas normas que estão ali e ao mesmo tempo dar uma subvertida, né? Encontrar um espaço que a sua pesquisa seja aceita, né? Que a internet acaba fazendo isso hoje, né? Por exemplo, eu escolhi escrever livremente numa newsletter porque aquela maneira escrita ali eu não publicaria num artigo acadêmico. Está muito mais, talvez, num tom de prosa do que num tom acadêmico, né? Então você tem que, às vezes, caminhar em dois lados, né? Aí que entra, talvez, a correção com café, né? Daí eu ia lá no outro dia, procurava sinônimos, tomando café no dicionário de sinônimos, procurando palavras bonitas, palavras mais aceitas academicamente, né? Que também tem o seu sentido, né? Então também não faz sentido, às vezes, você saber usar essas coisas, quando é uma pesquisa que vai ficar para o mundo inteiro ver, né? A gente, por exemplo, nossas pesquisas ficam na internet e eu tenho o controle, né, de onde as pessoas acessam. Então, tem pessoas acessando no mundo inteiro as coisas que eu escrevi. Daí você pensa, não, é necessário também uma responsabilidade dos termos, é importante, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez a minha filha ainda pegue uma universidade menos engessada, e eu acho que hoje as pessoas também estão encontrando profissões que não necessariamente precisam de uma formação acadêmica. Ela se torna necessária para você, se torna importante para você ter conhecimento, né? Mas não necessariamente para exercer uma profissão. Isso é muito maluco, porque eu fiz uma faculdade que, no terceiro ano, quando eu terminei o terceiro ano de faculdade, eu sabia que eu não queria mais estar ali. Por falta de algum curso que eu soubesse que eu queria fazer, eu continuei. Era aquela coisa assim, eu não quero estar aqui, mas eu não sei onde eu quero estar, o que eu quero, eu acho que não existe. Por também não saber exatamente o que eu quero, eu queria uma coisa um pouco mais, que me expandisse um pouco mais, mas eu fazer o que? Design e ter que aprender a usar software e desenhar, não é isso. Vou fazer história da arte, mas aí onde é que a minha parte criativa entra? Enfim, naquele momento eu só sabia que eu não queria aquilo. Às vezes a gente consegue entender o que a gente não quer, não sabe exatamente o que a gente quer, continuei ali. É, e mesmo assim, eu tinha que terminar aquilo lá, né? E eu lembro essa questão do que a gente escreve de noite, o que a gente escreve quando a gente acorda e relê, é uma coisa que me pegou muito na época do trabalho de conclusão também, porque eu estava já decidida que eu não queria fazer aquilo, mas eu precisava fazer um trabalho de conclusão. Ia ser alguma coisa que ia deixar ali o meu nome ia estar visível, porque a URGS, enfim, publica, vai ser consultado, pode ser consultado na internet, vocês aí estão me ouvindo, podem consultar meu trabalho na internet. Não recomendo, eu reli ele recentemente. Meu Deus, que coisa mal escrita.
cheio de Isso cagada. é maturidade acadêmica, isso é bom. Eu questiono os meus professores e a nota que eles me deram. Eu acho que eles me deram nota porque eu fui tão criativa no tema que eles nem sabiam o que eu estava falando e me deram 10 em tudo e mandaram eu publicar. O ponto é, e aí eu vou contar essa história para te fazer uma pergunta. Eu não queria mais aquele nicho, não queria mais estar ali, não queria mais falar de direito, era uma coisa que eu sentia que me engessava demais, que eu ia virar especialista numa coisa muito pequena. E mas eu estava rodeada de pessoas. Eu tinha a minha turma de faculdade tinha 70 alunos, mas eu tinha ali um grupo de uns 10 colegas. Alguns queriam permanecer no curso, outros não, mas que pensavam um pouco como eu, assim, não queriam ficar muito presos naquilo. E aí foi muito engraçado que teve uma leva de alguns colegas que fizeram temas. E aí eu vejo que a criatividade, ela não está. Quando a gente olha para um curso muito tradicional, muito quadrado, e a gente pensa que não existe criatividade no mundo do design, no mundo da história da arte, vai ter muita criatividade, e às vezes a gente está só enganado. Muita gente entra num lugar achando que é super... Eu vou entrar na faculdade de publicidade porque eu sou criativo, porque minha mãe me disse isso quando eu era criança. E gente que entra num curso que não exige tanta criatividade porque acredita que não é criativo ou que aquilo... Na verdade, a criatividade, a gente vai entrar nesse ponto, o que é e para que serve, né? Mas eu percebi isso quando eu comecei a ver os trabalhos de conclusão dos meus colegas. E eu vou citar três junto com o meu. Eu tive um colega que fez Gabriel, acho que era da Gabriel Eifer, mora aqui em São Paulo. Inclusive, fez um trabalho sobre a censura no mundo dos videogames, que eu achei genial. Ele conseguiu trazer videogame para dentro da faculdade de Direito. A Mariana Parra, que hoje ela nossa, me fugiu a palavra. Qual é a profissão da Mari, por favor? Diplomata. Nossa, me fugiu. Eu ia dizer embaixadora, ela é diplomata. Ela fez o trabalho de conclusão sobre alimentos com denominação de origem. Ela conseguiu. Ela estava, na época, envolvida na gastronomia, fazendo uma segunda faculdade de gastronomia, porque também não queria saber do direito. Então, começou a falar sobre gastronomia no mundo jurídico. E eu, que já não queria fazer direito e estava produzindo festa, porque era isso que eu fazia na faculdade, tinha o meu trabalho paralelo além de ser estagiária, era produzir festa, e fiz um trabalho sobre o direitos autorais e plágio musical. O problema de fazer um trabalho sobre esse assunto é que eu não tinha quase nada escrito nesse assunto, então eu surtei muito fazendo isso, e aí eu lembro do que a gente fala de noite e o que a gente fala de manhã. Eu tenho um e-mail que eu mandei para um professor às 2 horas da manhã, desesperada, dizendo: esquece, pode abandonar, pode tirar meu nome, não estou mais entregando, não vou fazer mais CC, não vou me formar, não tenho como fazer pesquisa sobre isso, acabou, acabou. E antes dele acordar, tipo, 6 da manhã, eu mandei um e-mail dizendo: esquece o e-mail anterior, tá tudo certo, já voltei a trabalhar, já voltei a fazer o e-mail. E assim, o professor acordou e só disse: ok, Natália, boa sorte. Nem respondeu direito, assim, ele só viu os 2 e-mails na sequência de deve ser muito normal na vida deles. É, e aí, e essa visão de, tipo assim, nossa, até que dá para trabalhar com uma parte criativa nesse mercado, se eu parar para pensar, eu poderia trabalhar com uma parte jurídica do mundo musical, existem outras coisas, né, que a gente foca naquilo, que aquilo ali é um mundo fechado, e aí mostra até a minha falta de criatividade de enxergar aquilo como um mundo fechado e não criativo. Mas quando a gente fala em criatividade, a gente está falando de um dom, um talento ou uma habilidade adquirida? Porque esse é um ponto que eu acho, que eu vejo muita gente dizendo: não sou criativo, ou eu sou muito criativo. E muitas vezes a gente vê uma pessoa criativa empacada por 5 anos, por 10 anos em alguma coisa, e a gente vê pessoas que se consideram não criativas com soluções brilhantes para coisas muito simples. Porque a gente muitas vezes enxerga a criatividade como coisas artísticas, né? Tudo envolvendo uma questão artística, quando a criatividade está em soluções do dia a dia, está em conseguir resolver um problema de encanamento com um canudo meio MacGyver, tudo isso está no campo da criatividade. A criatividade pode se aprender, a criatividade é um dom, a criatividade tem traços genéticos, a criatividade. Como é que você enxerga isso hoje, dando aula para pessoas num setor criativo? Dá para impulsionar isso? Existe gente que tem uma trava com isso? Como é que funciona? Olha, eu acho com base também como você falou, no que eu vejo, que sim, talvez a gente às vezes nasça com algumas habilidades mais desenvolvidas, assim como a comunicação, a fala, né, tipo, eu sempre fui super comunicativa, né, veja minha filha é super comunicativa, tem uma criança, às vezes o irmão não é, né, eu, tipo, eu sou diferente dos meus irmãos, então
uma coisa, sei lá, que veio em mim de gostar de comunicar, de perguntar, de ser curiosa, né. Eu acho que a curiosidade é um fator muito importante para a criatividade, né. E aí o que que eu fui vendo? Eu fui vendo que eu acho que o que torna a pessoa criativa não é o ser criativo, mas é o como ela usa o repertório que ela tem. E aí quando eu percebo que as pessoas que falam que elas não são criativas, é muito porque elas têm medo, ou de julgamento alheio, ou do próprio julgamento, ou de achar que aquilo não é certo, que ela pode ser zoada por causa daquilo, porque ela tem medo que dê errado, né. E sim, isso acontece, obviamente, com pessoas que são criativas, né. Até eu sempre que eu vejo eu sempre que invento temas novos, que foi o que eu fiz no meu mestrado, que eu fiz no meu doutorado, eu corro o risco de de ser vaiada. Mas eu também não quero ser a pessoa que fez o tema lá, tá-tá-tá-tá-tá. Que todo Então mundo é já um fez. risco. Então eu vejo que a criatividade ela tem muito a ver com isso, é uma pessoa que ela está disposta talvez a correr riscos, né, e ela sabe usar o repertório que ela tem, né. Eu estava conversando com um colega de doutorado, ex-colega, né, que defendeu junto comigo, o Ale, e a gente estava falando sobre isso, o que que faz uma pessoa criativa, a gente falou: "Ah, é quando você consegue expandir o seu repertório". Porque o que faz você ter ideias originais é quando você consegue fazer o gancho do vinho com a culinária, com a viagem, com a roupa, com o esporte, e você tem ali umas analogias. E todo mundo tem isso dentro das suas vivências. Tem os filmes que você viu, as coisas que você comeu, as viagens que você fez, as pessoas as quais você conversou, né. E o que vai fazer você ser criativo é quando você consegue articular essas ideias, né. E todo mundo tem, só que tem pessoas que têm uma facilidade, mas as que não têm podem trabalhar isso, né. Hoje a gente trabalha com ferramentas de auxílio à criatividade, tem várias coisas para tratar isso, né. Porque se você for esperar cair insights na sua cabeça, a gente tem demanda de trabalho, né. Você não pode me dizer, hã: "Tenha uma ideia genial até amanhã". Eu vou ter que trabalhar para que essa ideia genial aconteça e cada um vai ter os seus meios. Eu vou para os livros, por exemplo, é um Eu lugar que acho eu que vou. eu acho que esse ponto que você tocou é o que mata a arte, mata o artista, e aí em relação a tudo, né. Porque a menos que você seja herdeiro, ou que você tenha uma vida do artista caricato de filme, que é a pessoa que acaba na sarjeta, bêbada, Isso. sabe, essa Uhum. coisa, você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar e aí existem coisas que vão além do processo criativo, da hora de formar o seu trabalho, que são as questões burocráticas, que são as questões logísticas, que são as questões chatas que muitas vezes a pessoa criativa não gosta de lidar, ou que faz com que a gente perca o tesão pelo ponto principal, que é fazer aquela arte, porque eu tenho que lidar com todos esses prazos. Então, assim, a publicidade é um pouco isso. Sabe, a publicidade para mim é um pouco isso, assim, nossa, você precisa criar 5 ideias maravilhosas até amanhã, mas ideias maravilhosas não elas surgem no banho, elas surgem no Sim. vaso sanitário, elas surgem na rua, no meio da corrida que eu não Isso. corro, no caso da corrida do Thiago. Elas não vêm na pressão. E sim, tem gente que lida muito bem com pressão e que cria muito bem na pressão, mas é como se disse, aí tem a questão do repertório e de saber fazer conexões, e aí, esse é o ponto que eu acho também em relação a eu concordo sobre muitas das profissões não precisam de curso superior, mas apesar de eu não usar para quase nada o curso que eu fiz, eu zero me arrependo de ter feito e faria de novo, porque todas as e isso eu sinto com certeza, que, quando eu começo a me e isso acontece por ter mudado tantas vezes de profissão e de área, volta e meia bate aquele: "E se eu tivesse até hoje em uma área só? Se eu tivesse há 20 anos na mesma área, será que eu não estaria aqui?" A gente sempre pensa isso, né, a gente sempre pensa: "O que que poderia ter acontecido se eu tivesse tomado uma decisão diferente?" Ao mesmo tempo, eu não acho que eu estaria onde eu estou hoje se eu tivesse permanecido num lugar só, porque eu entendo que onde eu estou hoje é um somatório. Eu uso a questão jurídica no mundo do vinho, eu uso a minha questão de produção de eventos no mundo do vinho, eu uso o fato de ter sido DJ no mundo do vinho. E conseguir fazer conexões num mundo e aí a gente vai entrar nesse ponto que é uma coisa muito louca. O mundo do vinho, que é uma coisa tão lisérgica, tão estimulante, é para mim um mundo broxante em relação à criatividade. E se você que está assistindo aí acha que o mundo do vinho é criativo e tá de cara com o que eu falei agora, o mundo do vinho é chato para um caralho, é pouco criativo para um caralho, é repetitivo,
é quadrado e ele me frustra demais, porque ele, ele não só tem poucos players criativos, como aqueles que existem são vetados, são cortados pela questão business. O que adianta eu lançar uma coisa super criativa que não vai ter o resultado esperado, porque o mundo, talvez, do vinho não esteja pronto para isso ou não quer isso. Então, enfim, a gente vai entrar nesse ponto. Mas, nossa, me fugiu demais. Eu fugi tanto agora do aspecto, entrando no mundo do vinho em relação a isso, mas eu entendo que todas as áreas que a gente passa ajudam a gente a criar, independente da área que a gente esteja hoje. Eu tenho certeza que ter passado pelo mundo jurídico, ter passado pelo mundo da produção de eventos, tudo isso me ajuda no mundo do vinho, ajuda a criar essas pontes que você falou. E para mim é isso que eu enxergo como uma das coisas mais importantes para a criatividade, é conseguir ter conexões em diversos setores, conseguir ter, porque a gente enxergar problemas de outros setores e soluções de outros setores nos ajudam a transportar essas para o mundo ou para o mercado que a gente está hoje. E essa gama, né, esse catálogo de conhecimentos que muitas vezes a gente considera inútil, isso é muito triste, né? Porque muitas vezes a gente considera inútil. Eu sou dessa área, por que eu estou perdendo tempo me dedicando a isso? A Perda gente, de às tempo é vezes, uma coisa que nos a afeta. gente considera perda de tempo, né? A gente, no mundo de hoje, a gente considera que tudo que não está nos gerando dinheiro, ou que pode nos gerar dinheiro de alguma maneira, acaba sendo uma perda de tempo. Todos os hobbies a gente acaba monetizando, ou tentando monetizar, e isso vai cortando um pouquinho o nosso estímulo criativo. É, então, eu entendo que todos esses caminhos, todas essas mudanças de área, todas as conexões que a gente faz, elas são muito úteis. Talvez a gente não enxergue na hora, mas quando a gente olha para trás e pensa, por que eu faço isso diferente? Ah, acho que é porque eu aprendi aquilo lá atrás. Era tão inútil aprender, mas está me ajudando tanto hoje aqui. Então, essa conexão de vários setores, ela nos ajuda muito, independente da área que a gente esteja. E aí, quando a gente fala da arte, a gente vê o álcool no geral, mas o vinho, e a gente vê porque tem registros disso, a gente tem obras de arte, a gente tem quadros, esculturas, a gente tem ensaios antiquíssimos já tratando desse estímulo criativo. A gente, quando fala do absinto, a gente vê muito isso, né? A gente teve filmes como Moulin Rouge que mostram a criatividade aflorada pelo absinto, da fada verde, que gerava toda aquela... Então, assim, a gente vê na arte muitos registros antigos de como já se explorava, como o vinho ajudava a tirar as pessoas do seu mundo normal e levar para outros mundos, explorar outros setores e ajudar a estimular de alguma forma a criatividade nas pessoas. E não só a criatividade, mas aí a gente traz a coragem, a bravura, porque quando a gente começa a analisar, a gente vê que o vinho era dado para soldados na guerra, para que eles se sentissem mais corajosos de ir para a guerra, naquela loucura que era ir para a guerra. O vinho era dado para os soldados para que eles bebessem e não sentissem a dor que eles iam sentir a partir daquele momento, para que eles festejassem de noite e no outro dia tivessem coragem de ir de novo. Então, ele entra como forma de estímulo criativo, não só na criatividade, como a gente enxerga de fazer uma obra de arte, mas em diversos setores. Impulsionar, né? Dar potência, eu acho que é dar potência. Eu Exatamente. gosto muito da palavra. Impulsionar, o vinho como um catalisador Isso. de mudanças de criatividade. E isso é uma coisa que a gente vê em diversas obras de arte. Eu sei que você trouxe uma listinha aí de algumas. E quando a gente fala de arte, a gente está falando de filme, música, de tudo aqui, desde coisas muito antigas até coisas muito recentes. Tem alguma obra específica que te chame mais atenção nesse sentido e que te faça pensar um pouco mais nessa questão do escrever com o vinho e corrigir com o café, que te tenha feito mergulhar nesse ponto? Tem uma obra que me faz, bem clichê, eu acho que ela é para todo mundo não, mas para conhecedores de vinho ela faz muito sentido, mas Sideways marcou muito minha vida, né, o filme. Eu comecei a beber Pinot Noir por causa de Sideways, assim como muitas I'm not pessoas. drinking any fucking Merlot. Aham, exatamente. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra a queda do vinho Merlot no ano seguinte do lançamento de Sideways, que é 2004, se não me engano.
Eu acho que é. Tem E o aumento do Pinot Noir, né? É uma E o loucura. aumento do Pinot, tipo, um aumento, sei lá, era de 20%, uma coisa assim. E eu, assim, eu conheci Pinot Noir por ali, eu acho que a estética que se passa no filme, aquela relação de amigos e paisagens, aquilo, eu falei: "Não, mas eu preciso beber vinho", né, eu preciso colocar isso na minha rotina, e aquilo me inspirou bastante. Um outro filme que me inspira bastante também, que não tem o vinho como o tema, como tem Sideways, mas que tem como, né, como plano de fundo, que é o Vicky Cristina Barcelona, né, Amo. que aquele vinho tá sempre passando por tudo, pelas relações amorosas, pelas tristezas, pelas alegrias, eu achava que aquilo abraçava muito o filme, então ali é uma inspiração também. E tem uma coisa que me aconteceu, assim, que eu lembro que eu comecei a perceber que o vinho ele poderia funcionar como essa potência e não como uma coisa alcoólica, porque eu, por exemplo, que venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, a cultura alcoólica, ela vem de encher a cara, É. né, então você bebe de noite para ficar mal no dia seguinte. E eu vinha daquela cultura, nunca fui adepta, nunca curti, e aí eu ficava assim: "Não, então eu nem bebo", Se é né, pra porque isso, eu não beber quero. significava ficar mal, e eu falei: "Não, eu gosto de fazer esporte, eu não vou encher a cara porque amanhã eu quero correr, não vou fazer isso". E aí em 2011 eu fui morar em Portugal, eu fui fazer mestrado, e aí mudou a história. Eu comecei o mestrado lá e eu morava no Alentejo, né, gente, imagina, né, Ferrou, né? ferrou. Eu bebia vinho, mas bebia lá de vez em quando, também não era grande conhecedora de vinho. E não sou uma grande conhecedora de vinhos, mas sou uma grande apreciadora. E eu lembro que eu tinha minhas aulas do mestrado, era sexta-feira o dia todo. Começava às 9 da manhã e ia até às 5 da tarde. E eu peguei frio, peguei calor, peguei várias temperaturas. E aí eu lembro que eu saía no intervalo, meio-dia, almoçava e pegava um picolé, que lá em Portugal é gelado de pau, né? E aí eu fui fazer amizade. Eu tinha vergonha de pedir, eu falava, o que ali? E aí eu lembro que eu via meus colegas começaram a vir com um copo de vinho no almoço. Depois do almoço. Pegava o cigarrinho e o copinho, uma tacinha de vinho. E um dia eu falei assim: "Onde é que você que é isso, vinho?" Eu Estão falei: bebendo "Não no pode ser suco de almoço. uva, né". É, não pode ser suco de uva, eles estão com brilho, não é por suco de uva. Eu falei: "De onde é que vocês estão pegando isso?" Eles: "Ah, ora pois, do bar". E eu: "Que bar?" "Do bar da universidade". Eu falei: "Vocês tomam vinho na universidade? É possível vender bebida Tem alcoólica na vinho. universidade? E vocês bebem, vocês voltam pra aula". E acho que eles ficaram me olhando: "Essa maluca", tipo, pra eles brasileiro E o vir uma professor festa de deixa? Se o professor que vendeu pra gente vinho. exatamente. Aham, estava bebendo conosco, inclusive, e isso era uma prática, exatamente isso. Então eu comecei a beber vinho no almoço, nas sextas-feiras com os meus colegas, voltava pra aula super feliz ali, né, bebia uma tacinha, a gente saía da aula, tomava uma cerveja no verão europeu de 45 graus, que se pega em Évora, tomava uma cerveja na esplanada, comendo caracóis, e aquilo se tornou um hábito, e o quanto era leve para eles isso, Porque né. E porque você tinha aquela relação do eu não estou bebendo até esse horário, escureceu, agora se começa a beber, se bebe até cair, passa mal, se isso, dorme, amanhã e o que você enxergou morando lá é que existe é quase o microdosing de vinho. exatamente. Você toma um Aham. pouquinho no almoço, você toma um pouquinho no jantar, é quase como o filme Druk, se mantém sempre com uma dose de álcool no Se sangue, mantém. mas E com mantém um eles nível parecem tão aceitável. felizes, né, eles são calmos, tipo, fecha o expediente 6 horas, fechou o computador, eles não ficam que nem a gente doido, assim, e eu vi que aquilo estava faz parte da cultura, né, especialmente acho que portugueses, espanhóis, italianos principalmente, né. E eu lembro que uma professora falou de uma pesquisa, porque eu lembro que eu estava muito indignada, muito surpresa com isso, que na época, isso em 2011, tinha uma pesquisa que um adulto de mais ou menos 50 anos, português, bebia em torno de 2 garrafas de vinhos por dia. Eu fiquei chocada. E daí eles falaram que eles tinham um hábito, pessoas mais velhas, de comer inclusive no café da manhã, que eles moravam no pão. Eles fazem um negócio que é tipo uma sopa com pão e vinho. E eu lembro que nessa época se tornou meu grande hobby, eu bebia uma tacinha por noite, aí Molhar o os vinhos pão do vinho se brancos. tornou teu hobby no Não, café da manhã. eu não cheguei até aí, mas eu adorava Sucrilhos, beber, tira o leite do sucrilhos e põe um pouquinho de vinho branco assim no café da manhã. lactose faz mal, tira. Meu hobby era ler rótulos, né, de vinho no supermercado, porque cada dia a gente comprava um, mudava porque era muito acessível, assim, vinhos maravilhosos, acessíveis, e eu ficava lendo os rótulos e falava: "Isso aqui é poesia pura", né. Eu gosto muito de, eu não sei se é assim que se chama, mas eu chamo de release, né, do vinho, que vinha os Uhum. rótulos escritos atrás, em português de Portugal, que eu acho maravilhoso, e eu começava a fotografar na época, escrever e tal, e eu uso até hoje, releases de vinho como processo criativo para escrita criativa, para escrever.
né? Então foi um gatilho que eu sempre amei rótulos de vinho, eu sempre achei uma coisa a maioria, não sei se a maioria, mas muitos deles me levam para um lugar, assim, sabe? Ver o rótulo, ver o nome, Até porque a isso, descrição. esse é um ponto que agora me ocorreu te ouvindo falar isso, porque, na verdade, isso é um processo absurdamente criativo escrever o release de um vinho, porque a gente está falando de um produto que existe há 7.000 anos. Tudo bem que a garrafa de vinho, como a gente conhece hoje, que tem um contrarótulo, que precisa contar uma história, que precisa do marketing, precisa ser vendida, ela é um pouco mais recente, mas ainda assim é antigo. A gente tem zilhões de exemplares, e basicamente o que muda na produção de um para o outro é uma vírgula. Então, me ocorreu que cada vez que alguém lança um vinho, tentar escrever isso, tentar falar disso de uma forma não repetitiva, é um processo criativo absolutamente exaustivo. Por mais que a gente olhe e pense, é quase a mesma coisa, quando uma pessoa consegue passar uma história, contar, por mais que a gente saiba que, e aí entra a publicidade, entra toda essa questão. A gente sabe que muito é contar história, muito é marketing, mas de qualquer maneira, contar uma história repetitiva de uma maneira diferente é um processo absolutamente criativo. Considerando que um produtor tem ali 10 rótulos, um produtor pequeno que tenha 10 rótulos diferentes, cada ano acontece uma coisinha um pouquinho diferente, ele muda um pouquinho a história. Só esse produtor tem um processo difícil de contar 10 histórias diferentes uma vez por ano, de uma coisa que o vizinho faz igual, o vizinho do lado faz igual, o primo também faz igual e que o mundo inteiro faz igual. Então, eu não tinha me ocorrido o quanto é interessante quando a gente encontra um contrarótulo que conta uma história um pouco diferente, porque a verdade é que as histórias são basicamente todas iguais. E eu sempre falo que criatividade também é conseguir contar a mesma história de uma forma diferente, por um outro ponto de Exatamente, com vista. outras palavras, Porque, com outros porque, atravessamentos, assim. porque dar aula, porque trabalhar com rede social, porque falar de alguma coisa que ela é repetitiva. Eu vou falar hoje de um vinho X Merlot. Existe um limite até onde vai o que pode ser diferente nesse Merlot em relação a todos aqueles outros 200 Merlots sobre os quais eu já escrevi. A criatividade do meu trabalho está em encontrar um ponto de vista diferente para uma coisa que é sempre igual. Então, muitas vezes, o trabalho do produtor é o mesmo, e não é por falta de criatividade, porque dele depende também a criatividade da natureza, do clima daquele ano, que muitas vezes é criativo mesmo. A gente vê assistindo filmes, assistindo. Muita gente no mundo do vinho já assistiu os filmes Some into the Bottle, e que mostra mês a mês tudo que pode acontecer no mundo do vinho. E a gente viu vinícolas que passaram por terremotos, vinícolas que passaram por alagamentos, por inundações, enfim. É a natureza sendo criativa naquele ano. Então ele vai ter uma história, vai ser mais fácil para ele contar uma história diferente para aquele vinho. Mas quando a natureza não está sendo criativa, o criativo precisa ser você. E é muito maluco ter que encontrar formas diferentes de contar a mesma história. Isso também é É, criatividade, quando você lida todos os dias com a mesma coisa, todos os dias com o mesmo arroz e feijão, como temperar aquele feijão de uma maneira diferente para que ele não seja igual ao feijão de ontem. Então, esse também é um ponto eu criativo acho que dentro do mundo não criativo. esse repertório, ele só vai conseguir vir para você fazer mesmas coisas com olhares diferentes quando você busca em outras fontes, né? Isso eu sempre falo para meus alunos. Se eu quero, eu vou assim, eu preciso ter um briefing de trabalho hoje que é escrever um rótulo, fazer um rótulo, desenhar um rótulo de um vinho tal. Se eu for para a internet, para o Pinterest, jogar rótulos de vinho, o que que eu vou ter? Eu vou ter mais do mesmo de referências. Eu vou ter que ir pesquisar sei lá onde, na música, nas artes, entendeu? Para eu conseguir fazer essa articulação. E aí eu lembro que esse negócio do release do vinho, né, da escritura do rótulo, eu sempre, absolutamente, assim, foi instantâneo eu fazer uma conexão com uma música que eu acho uma das maiores poesias da música brasileira, que é do Mano Brown, que é Jesus Chorou. Que ele começa aquela letra fazendo uma analogia da lágrima, que eu olhei e disse, isso aqui parece que eu tô lendo. Para mim, eu acho incrível, né? Que ele fala, acho que é o que é, clara e salgada, cabe no olho, cabe no olho e pesa 1 tonelada. Né? Acho que ele fala, tem sabor de mar, não sei o que, ele vai fazendo. E eu disse, gente, isso aqui é de uma poesia para falar de uma lágrima, que é genial, e me lembrava muito o jeito que se escreve sobre notas de vinho, sobre
os aromas de um vinho, que às vezes eu leio o rótulo e penso assim, nem sei o que que é isso, mas eu quero provar, né? Ele te atravessa, assim, ele tem uma maneira de ser criativo nas palavras ou uma estética de uma arte que te leva para um outro lugar. E eu acho que a pessoa criativa, ela só consegue chegar nisso quando ela busca lá nas suas profundezas, né, as conexões dela. E elas são únicas, né? As suas são umas, as minhas são outras. Eu vi coisas diferentes de ti. E aí tu conseguir fazer essa conexão, que eu acho que é a grande sacada, né, de um processo criativo, assim. E aí aparece várias potências, e o álcool como uma delas, né? Acho que é a frase do Napoleão, né, que ele diz que ele fala do champanhe, ele era meio apaixonado por champanhe, né, que ele fala que na derrota é necessário, na vitória é merecido. É mais ou menos por aí, assim, faz sentido para mim. Só que quando a gente fala no álcool dentro do processo criativo, existe aquele limite do estou sendo criativo ou estou bêbado achando que estou criativo? Bêbado. Porque É, esse é um ponto importante. É, quando você fala dos colegas tomando um copinho de vinho, porque não é nem taça, é um copinho de vinho mesmo no almoço e voltando para a sala de aula, para o colega tomou 2 garrafas de vinho e chegou gritando na sala de aula. Na cabeça dele, ele estava sendo super criativo, declamando uma poesia, e quem estava assistindo estava assim. É, tato. como é que se limita isso? Como é que a nossa mente nos avisa e nos sinaliza, isso aqui é uma boa ideia, isso aqui merece um pouco mais de dedicação, siga nesse caminho, ou, cara, você está completamente bêbado, essa ideia é uma ideia de merda, e você só está achando que está sendo criativo, mas não está. Pois então, eu acho que todas as coisas que eu fui lendo e pesquisando a respeito de vinho e processo criativo e autores que falam do álcool de uma maneira geral, eles sempre pontuam o limite, né? Então você encontra muito nas questões da Grécia Antiga. Eu acho que os gregos antigos, bom, eu acho não, né? O mundo acha, ah, desenvolveram coisas maravilhosas que tanto que até hoje a gente chama de clássico, né? Vamos entender clássico como aquilo que é digno de ser repetido. E aí, lá na Grécia Antiga, numa era, né, sei lá o que estamos falando, de 1000 anos, antes da era comum, o jeito que a gente tem chamado antes de Cristo, que fica mais interessante, mais laico. Ah, então, lá antes da era comum, eles tinham essa questão de beber o vinho após a janta. Então, eles não tomavam com a janta, eles tomavam após, e eles iam para uma sala especial para esse tipo de coisa, de debates, de reuniões. E lá, bebendo vinho, acho que eles misturavam com água, era um outro tipo de vinho, outro tipo de paladar. Eles bebiam aquilo, né, no sentido que eles conseguissem, eles já tinham esse discernimento de explorar a fala, a comunicação, pensar filosoficamente, politicamente, artisticamente, filosoficamente, até um limite que todo mundo pudesse viver no dia seguinte, né? Aí como eles encontravam esse limite, não sei. Eu, por exemplo, o meu limite é o sono. Então, quando eu me começa no sono, eu sei que eu parei ali. Isso geralmente é muito antes de eu ficar alcoolizado. É sempre, né, um bebezinho, eu falei, deu aqui, eu vou dormir, né? Eu acho que eu nunca cheguei na bêbada chata, porque eu durmo antes, né? Mas tudo que a gente vai vendo, vai lendo, eles falam muito nesse limite, assim como da comida, né? Você tem que encontrar aonde ele te faz bem, te dá uma potência criativa, né? Ou um soninho gostoso, ou sei lá, um sorriso, mas que você consegue dosar, né? E eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa, né? Você vai descobrindo o seu limite, assim, e o quanto ele é útil para você. Até porque o limite também tem muito a ver com, para mim, também o momento. Tem épocas que eu posso beber um pouco mais tranquilamente, tem épocas que o álcool, e ultimamente, e quem convive comigo de perto sabe que eu estou bebendo zero. É, Uhum, eu faço viagens de vinho constantes, e nessas viagens, se eu consumo em giro mesmo, 3 taças de vinho em uma semana é muito. uhum, Ultimamente, por diversas questões, o meu estômago não anda muito legal com isso. Às vezes, conviver com muita gente que está ficando alcoolizada, você começa a ficar sem paciência e pensa que, sinceramente, eu não vou nem beber porque para não entrar nesse clima. uhum, É, e em viagem acontece muito quando a gente está com muita gente de diversos setores, né? Não quando a gente viaja só com pessoa do mundo do vinho, especificamente, que o pessoal bebe um pouco, sabe beber um pouco mais, descarta um pouco mais a bebida.
mas eu tenho bebido muito pouco. Mas isso também muda em relação à bebida, né? O tipo de bebida. Eu sinto que o vinho me faz pensar hoje de uma maneira que não é a maneira como eu gostaria de pensar quando eu estou bebendo. Me faz pensar profissionalmente. É difícil eu colocar uma taça na boca sem pensar. Tem baixa acidez, tem alta acidez, tem aroma disso. É complexo, não é complexo. Eu imagino que, assim, por exemplo, é tipo uma pessoa, um músico que está no meio do processo, de um processo com prazo, de uma gravadora. Uhum. Você precisa criar um álbum e a pessoa está ouvindo uma música de alguém. É difícil essa pessoa não ouvir avaliando, não ouvir, só ouvir por ouvir. Então, eu sempre falo que quando eu quero beber, eu acabo bebendo outras bebidas ou outros estilos de vinho que não fazem parte do meu dia a dia, como vinho fortificado, etc. Porque eles me tiram um pouco desse lugar de eu estou pensando e estou trabalhando para estou curtindo. Eu gosto muito de fazer isso com Uhum. saquê, eu gosto muito de fazer isso com vermute. Eu gosto muito de fazer isso com Jerez, que aí é um fortificado. Eu gosto de fazer isso com fortificados. Porque eles me tiram desse lugar diário de botar o vinho no nariz. É difícil colocar uma taça e não começar a pensar nessa taça. Eu Não imagino virar quem trabalha. trabalho, não vira o Eu, espírito imag, crítico. eu imagino que quem trabalha com café não consiga passar o cafezinho ele quase dormindo, remelento, sem avaliar aquele café também. E eu acho que isso acaba me tirando o prazer do vinho para mim, então eu acabo fazendo com outras bebidas isso, ou com outros Uhum. estilos de vinho que não são do meu dia a dia. Eu acho que é importante também entender que a gente tem fases que a gente está mais propenso a ideias com mais estímulo. Às vezes uma viagem nos estimula a voltar e nos faz enxergar as coisas que são super mundanas de uma forma diferente. E tem fases que a gente está pouco criativo. Então, assim, nesse caso, eu hoje em dia estou bebendo muito pouco vinho, pelo menos. Não, estou bebendo muito pouco de tudo mesmo. Tem fases que bebo um pouco mais. Mas justamente por isso, eu acho que a questão do estímulo criativo, para mim, é importante. Às vezes, trabalhar, muitas vezes, transformar os nossos. E aí eu vou citar aqui a Gabi Frison, que é uma grande amiga que já fez muitos episódios desse podcast comigo, no podcast que a gente fez, ele me bate eternamente, que é o podcast sobre transição de carreira. A Gabi fala uma frase muito importante. Para você que ama o mundo do vinho e está pensando em largar a sua carreira, em fazer uma transição de carreira e entrar no mundo do vinho, qual vai ser o novo hobby? Porque se Uhum. você transformar o seu hobby em trabalho, você precisa de um novo hobby. E a gente vive num mundo tão agitado que quase tudo que a gente gosta, a gente acaba tentando monetizar, tentando trazer para o nosso trabalho, e de alguma maneira a gente perde um pouco o tesão, a criatividade em relação àquilo. Então, é, eu sempre falo, eu era muito mais apaixonada poeticamente pelo vinho antes de trabalhar com vinho. Hoje eu enxergo o vinho muito mais como um produto, e são poucos os vinhos e vinícolas e produtores que me estimulam de maneira criativa, do tipo, cara, isso aqui é genial, isso aqui é brilhante, isso aqui é poesia, como você falou. Eu já enxerguei o vinho mais como poesia do que eu enxergo hoje. Alguns vinhos, algumas vinícolas, alguns produtores eu enxergo como poesia. O resto eu enxergo como produto. E está tudo bem, Uhum. porque, de novo, a gente não está falando de um setor filantrópico, é um setor, eu sempre digo, o vinho ele não é poesia, o vinho é um produto que pode ser poético, mas ele é um produto, quem está por trás dele tem conta para pagar, tem uma empresa, a menos que seja uma pessoa que é milionária, está fazendo aquilo para o hobby, tem contas a pagar. Quando a gente fala em sustentabilidade, eu sempre com essa dificuldade de falar essa palavra, a gente fala também em sustentabilidade social, e nisso Uhum. inclui manter a comunidade que está em torno daquela vinícola, a família daqueles produtores também, a família daqueles funcionários, de maneira sustentável. Então, não adianta abrir uma vinícola, fazer uma coisinha por hobby, depois fechar aquela vinícola e ferrar tudo que foi ao redor. O vinho ainda é uma monocultura, instalar um vinhedo ainda tem os seus malefícios em relação à natureza, então tem que ter todo esse cuidado. Então, assim, eu não tenho essa questão de achar que todo mundo tem que ser super poético, super criativo. Eu entendo que o vinho é um produto, assim como a publicidade também é um produto, mas eu entendo que alguns são. Alguns me estimulam mais que outros, algumas histórias me estimulam mais que outras, alguns produtores me estimulam mais do que outros. E isso eu acho que vai acontecer em qualquer setor. Eu tenho certeza que quando você entrou no mundo do design,
tudo era mágico, e hoje em dia você olha e diz assim, isso aqui é burocrático. Isso aqui é Uhum. poético, mesmo no mundo artístico. Isso aqui é burocrático, isso aqui é poético. É, então, também é... E mesmo assim, se compreende que isso é necessário, porque o designer tem que ganhar dinheiro, o artista tem que ganhar dinheiro, porque também não dá para poetizar a arte como era no passado, que a pessoa fica, ela só é reconhecida e só fica rica em pós-mortem, assim. É, É. a figura do artista como o pária da sociedade, que não tem dinheiro para nada, que se afunda numa bebida, é um gênio, mas só vai ter a genialidade reconhecida depois que morreu. Então, existe todo esse ponto, né? Onde é que a criatividade encontra a necessidade de monetizar a criatividade também. Então, e aí a gente consegue ver que em todos os setores a gente vê isso, dentro da arte, dentro do vinho, dentro da literatura, dentro da coisa mais simples, da gastronomia, que também é uma arte que eu amo demais. E aí eu Uhum. garanto, eu tenho certeza que quem é da área gastronômica, que trabalha todo dia dentro do restaurante, não acha nada poético. Sabe que aquilo Não, ali é é uma uma trabalheira pedrada. absurda. E eu É. que estou de fora acho lindo e poético, mas eu tenho certeza que. Então, assim, também tem esse ponto. O quanto trabalhar e ter a necessidade de que aquilo faça parte de sua vida de maneira financeira e profissional, tira um pouco da nossa criatividade também. Quando você Uhum. precisa fazer um artigo mensal, a, aquela criatividade para escrever artigos com tanta emoção, com tanta vontade, ela diminui um pouco. Quando você precisa vender quadros, se você é um pintor é, é- a sua arte vira massificada, perde um pouco da criatividade, é difícil balancear isso, né? A menos que a gente seja herdeiro, que é um sonho de cada um, é o meu sonho, pelo menos, É, era ser herdeira, não é. nasci, já nasci sabendo que não seria o meu caso. Tem que trabalhar, também. Mas como é que se faz nesse ponto? Porque a gente, quando vai falar de arte, de artistas antigos, a gente está falando de muita gente que morreu sem ver o resultado daquilo, né? De muita gente que hoje é considerado brilhante, mas que na época foi considerado maluco, foi considerado fora do que fazia sentido para a época, de muita gente que não viu, não foi reconhecido, e que hoje a gente olha daqui de fora e é muito fácil olhar, olha que cara genial. Eu sempre gosto de trazer Leonardo da Vinci como um exemplo por ser esse artista multidisciplinar, arquiteto, inventor, pintor, escultor, E morreu né, pobre. e que morreu pobre. Hoje É. tem tanta coisa dedicada. E aí se ele tivesse ganho dinheiro com tudo aquilo, teria sido tão criativo a ponto de conseguir criar tudo que ele criou? São muitas camadas para pensar. Quando a Detesto gente romantizar a pobreza, né? Mas tem uma frase que eu acho bem potente, que também é do Manuel de Barros, que ele diz que é na pobreza que o ser inventa. Então, não sei se falava pobreza, mas na falta de recursos, talvez na falta de aplausos midiáticos, né? Que a gente consiga, às vezes, subverter as coisas e não fazer o mais do mesmo, né? Então, mas eu acho que talvez hoje ainda tenha um pouco mais de acesso das pessoas conseguirem ser reconhecidas em vida por causa da internet, né? Mas mesmo assim, eu ainda acho que elas ganham talvez o merecido reconhecimento ainda pós-vida, né? Eu acho que eu não sei se isso tem a ver, às vezes, com um receio das pessoas valorizarem alguém e terem que se decepcionar e terem que retirar o que disse, sabe? Daqui a um Então pouco eu vou lá e boto, eu prefiro gostar dessa pessoa depois que ela morrer, que não tem ela mais nada de, morreu, que ela ela não tem mais enterrou. chance de fazer merda e eu ter que pagar com a minha língua de ter Exatamente. apoiado. Exatamente, né? Daqui a pouco eu vou lá e boto uma rua com o seu nome e você vai lá e faz uma cagada monstruosa, eu vou lá e vou ter que tirar a placa que eu botei com o seu nome. Então eu acho que essa coisa do pós-morte também tem um pouco a ver com esse medo do que a pessoa, do que pode aparecer na ficha do sujeito ainda, né? Mas você falou do Da Vinci, as grandes obras de referência que se tem, que ovacionam o vinho, são da época de Da Vinci, um pouco depois, né? Então, final do Renascimento, antes da Idade Média, ali, 1600, 1500, mais ou menos, a gente vê muitos artistas retratando o vinho, ainda muito no cenário
cenário católico, né, religioso, né, porque o vinho é a bebida da Bíblia, né, que Jesus multiplica junto com os pães e peixes, tem sempre vinho para todo mundo, as festas bíblicas sempre regada a vinho, né? Então, o próprio quadro de Da Vinci, a Santa Ceia, tá lá, os apóstolos bebendo vinho, né? Uh, então, parte por vários dessa época ali que trabalharam com. Depois, ainda Caravaggio, né, já no Barroco, também traz essas questões do vinho, essa associação com o sangue, com o amor, né? Quando o vinho começa a fazer associação com sensualidade, a arte se ocupou de trazer o vinho também como algo ritualístico, né? Eu percebo assim que não é da nossa cabeça só que vem, e até a gente comentou, eu estava comentando sobre por que talvez a indústria do vinho seja tão quadrada ainda hoje, que ainda não, talvez não explore tanta criatividade, e eu acho que antes da nossa contemporaneidade ela era mais criativa. Porque você pega essa questão mais né, anterior do vinho, vendo pela arte, pela poesia e tal, o vinho ele era mais aberto, eu acho. Ele tinha uma questão de se desenvolvia muita coisa em relação à bebida, se concentravam muitas coisas. Talvez a maneira de produção, aí eu já não entendo, fosse mais livre. Talvez existissem menos regras. Se produzia muitos utensílios, né, de cozinha, taças. Acho que o primeiro vaso de cerâmica que foi datado como que seria para armazenar vinho, acho que está 5.400 anos antes da Era Comum, né? Acho que é na Gostei da região Era que hoje Comum, eu vou seria começar a o adotar o Era Comum também. É a Era primeira vez que eu Comum. tenho Tem contato duas com isso. nomenclaturas que eu gosto muito, tá? Que é antes da Era Comum, depois da Era Comum, e história pré-literária, né? Os historiadores atualmente não estão usando a idade, tipo, pré-história, porque a pré-história é datada como tudo aquilo que foi encontrado antes da Da Era escrita. escrita. E São aí, quando registros você não diz escritos. pré-história é aquilo que é escrito, você elimina tudo que foi feito antes, que não tinha escrita. Né? Então, hoje se fala história pré-literária, que eu acho também muito mais includente. E, enfim, se desenvolvia muitos artefatos criativos, você via uma coisa com o vinho que mobilizava muita coisa, que eu acho que ainda acontece hoje, né? Até você comentou da questão sustentável, o vinho nunca é sozinho, o vinho tem uma história gigante por trás, né? E ele foi se consolidando muito em questão de família, as famílias produziam vinho para, né, ou até para recursos próprios, ou como depois para venda, né? Tipo, minha avó conta isso que tinha uma festa de casamento na família dela, e ela tinha 8 anos e estavam fazendo vinho na festa de casamento. E ela tomou o primeiro porre dela com 8 anos, porque ela ia na cozinha e pegava, né? Minha falecida avó Amélia, ela sempre contava essa história que ela bebia, né? Porque a família fazia vinho, depois até faziam cervejas e tal. E de como o vinho foi contando histórias, né? E aí a gente estava falando por que talvez tenha ficado tão engessado, talvez porque se burocratizou e culturalmente ele é associado muito à bebida de pessoas mais velhas, mais cultas, né? Ficou É, esse estigma. isso é tão maluco. Parando para pensar que boa parte da história do mundo do vinho, da história do vinho em si, tem, é, tem conexões ritualísticas, conexões religiosas. No próprio Brasil, a gente tem essa ideia, por exemplo, de que o vinho chegou no Rio Grande do Sul através dos imigrantes italianos ou dos imigrantes alemães, e na verdade ele chegou com os jesuítas. Ele entrou pela Uhum, fronteira e ele chegou para. As videiras chegaram no Rio Grande do Sul e foram cultivadas para a produção de vinho cerimonial. Então, foram questões religiosas que inseriram o vinho na maior parte dos países, mas, ao mesmo tempo, de- a gente também consegue ver o vinho associado a muita coisa pagã, e aí talvez entre uhum. um pouco de culpa cristã. O vinho sempre fez parte da cultura religiosa, mas ao mesmo tempo, talvez beber na hora do almoço seja uma coisa feia, e uma coisa feia no Brasil, a gente vê muito isso, né? Na verdade, eu via muito isso. Em São Paulo a gente vê um pouco menos, porque como é uma cidade muito movimentada, muito grande, tem sempre alguém sentado na mesa do seu lado, enquanto você está só almoçando rapidinho, fazendo algum negócio milionário ali, tomando uma taça de vinho no almoço. Mas no Rio Grande do Sul, eu nunca via ninguém tomando vinho Não. no almoço normal, em Porto Alegre, assim, era até um pouco mal visto. Então, ao mesmo tempo que o vinho tem toda uma conexão religiosa, cristã, ele entra na maioria dos países,
de forma celebrativa, e de forma celebrativa para conectar a pessoa com o mundo superior, porque é isso, ele te tira do teu senso normal, ele te tira da sua realidade, te deixa bêbado de fato, mas ele te deixa conectado com um mundo espiritualmente superior. É o que a embriaguez te causa. Ao mesmo tempo, tem toda essa questão da culpa cristã em relação ao álcool. Então, é uma coisa muito dupla, né, em relação ao vinho, isso. O vinho é super ligado à religião, mas ao mesmo tempo ele é super mal visto no sentido de é álcool e qualquer álcool é sempre nocivo. Ou, então, assim, o vinho ele caminha nesses dois extremos, assim, e é difícil encaixar ele em algum lugar. É, se ele tá, se ele vem ele vem de uma história e aí também é muito engraçado, porque a gente também não falou disso, mas o vinho, a utilização do vinho, muitas vezes, no passado também foi uma forma criativa de não matar pessoas, né? Porque a gente está falando, o Uhum. vinho foi muito consumido numa época que não existia água potável, que beber água era mais perigoso que beber álcool. Se nessa época existisse sistema de saneamento básico, será que as pessoas não teriam sido menos criativas? Porque aí elas teriam tomado menos vinho por necessidade. Será que o mundo não teria sido menos criativo se lá atrás já existisse saneamento básico e as pessoas pudessem tomar água antes de ir para a guerra, Pois pudessem então, tomar água no seu dia a dia ao invés de álcool? pois então. Eu acho que ai, não é difícil achar, mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho certeza Eu acho que eu tenho certeza que que eu não sei nada. não. Mas eu já me questionei disso com várias coisas, por exemplo, que foram feitas e produzidas no final dos anos 60, com a questão do movimento psicodélico, da descoberta do êxtase, né? Quanta coisa, quanta música que é feita até hoje foi feita no meio de entorpecentes, né? E aí a gente volta, não precisa nem voltar tanto, né? Que nem essa época que não tinha água potável, mas se pega. Eu gosto muito de usar a palavra do surrealismo, né? Eu gosto da questão do surreal, quando Dalí dizia que o surreal não é o irreal. Ele é um real que não acontece num plano aceitável. E eu acho que a bebida faz um pouco disso, né? Então, talvez aquilo que apareceu na minha cabeça, se você bebeu talvez um pouquinho para mais, você viu as coisas dançando na sua casa, se você usou algum entorpecente que te fez ver elefantinho cor-de-rosa, né? Se às vezes um remédio, né? A gente estava comentando sobre isso. Às vezes eu tomo algum remédio, eu tomo muito remédio para náusea, porque eu tenho náusea, e, tipo, às vezes eu fico meio aqui, né? E sei lá o que que eu vi, se é verdade ou não. Mas ela aconteceu num estágio que não é irreal, mas é real. E eu acho que a arte, em todos os sentidos, música, cinema, literatura, as coisas mais geniais, pelo menos que eu conheço e admiro, elas não foram feitas numa profunda sobrieza, talvez. Não digo sobrieza, não precisa, sobriedade, talvez não necessariamente alcoólica, mas eu acho que a pessoa talvez não estaria, se fosse analisada por um psiquiatra, nas suas perfeitas faculdades mentais, entende? Acho que ela teria sido Sim. reprovada, né? Quase Então todo pega o próprio artista, Van Gogh quase todo. cortando a orelha. E ele tem, inclusive. Não, ele não tem. Eu já estava confundindo os artistas, né? A gente estava falando antes de Dali, falando de surrealismo. Dali também tem um livro, inclusive, dedicado ao vinho, Maravilhoso. específico. Uhum. Eu vi esse livro recentemente na livraria da Vila, aqui em São Paulo. Caríssimo, né? Um livro imenso, Tá, deve ter. caríssimo. Acho que nem tem a edição em português, acho que nem tem, né? Não. E o, Deu lá em o Portugal? livro, o livro em si já é uma doideira. Você vai zapeando, zapeando, né? Tudo é zapear hoje. Você vai folheando, zapear no analógico, como diziam os Aham. antigos, os maias. A gente Com a vai mão. folheando o livro e o livro já é difícil de compreender por si só. É, se não me engano, Picasso também tem um livro sobre vinhos, ou dedicado aos vinhos. E são vários os artistas que retratam, que não tinham o vinho como tema principal, mas que retratam o vinho de alguma forma em alguma de suas obras, e o quanto ela estimulou a questão criativa. E esse ponto da gente voltar a falar sobre o reconhecimento, né? Quando a gente fala em reconhecimento do trabalho, vamos focar nesse ponto também. O que é o reconhecimento de um trabalho criativo? Quem diz isso é criativo? Quando que a gente, como sociedade, consegue dizer isso aqui é criativo?
Porque existem soluções criativas práticas que a gente consegue enxergar mais facilmente. E aí, por isso que eu digo que criatividade não tem só a ver com as artes, tem a ver com tudo, né? Solução de problemas de formas alternativas. Uma pessoa que por necessidade, conseguiu criar um fone de ouvido sem fio, isso foi uma solução criativa para alguma coisa X. Mas quando que a gente, como sociedade, olha e reconhece isso aqui é criativo e isso não é? Onde é que está o juízo disso também? Eu acho que é quando a gente dá uma subvertida. Eu, pelo menos, reconheço uma coisa, eu, né, assim, que eu tomo alguma coisa que eu estou lendo, comendo e tal, produzindo, quando eu vejo que a pessoa conseguiu subverter as regras de uma maneira que fez sentido. Essa é o meu critério de analogia criativa, tá? Quando eu tô lendo alguma coisa e alguém compara uma coisa que eu jamais teria comparado com aquilo, mas que ela conseguiu fazer com que eu percebesse o sentido. Porque quando você não percebe, tipo assim, às vezes eu crio uma comparação, uma coisa que ela é tão única na minha criatividade que ela não faz sentido para um coletivo. Aí é coisa do bêbado, né? Aí é do bêbado. Porque Eu é entendo que importante. passou. Esse, não, porque isso é muito importante. Às vezes a gente está ali com o nosso amigo, sempre tem um amigo que está um pouquinho acima dos outros, É, e a pessoa está achando super criativa. A gente tem, amigo, não, nesse caso aí é só sabe? bebedeira mesmo. É só Essa não é bebedeira, uma porque boa a ideia. pessoa Eu fez sei uma que associação que não dá. parece uma boa ideia, mas não é. É. E aí, eu acho que quando dá o lance criativo é quando você conseguiu falar alguma coisa, né? Fazer ou criar uma analogia ali, que vem dos seus repertórios, você conseguiu juntar a comida com o cinema, a moda com o esporte, não sei o que, e você juntou de uma maneira, tanto faz, pode ser numa escrita, numa música, numa poesia, numa obra de arte, que fez sentido para um grupo de pessoas. A pessoa falou, isso, né? Então, assim, aí você vê, a pessoa conseguiu, acho que é quando a pessoa perdeu o preconceito de juntar duas coisas, né? Quando você mistura uma comida com a outra, né? Eu sempre fico pensando quem é que teve a ideia que misturar farinha com água assim que viraria um pão. Eu sempre fico pensando, que foi a primeira pessoa que misturou essas coisas e fez um pão. Essa pessoa, ela subverteu a farinha com a água, entendeu? E deu certo, e fez sentido, poderia não ter dado. Então, o meu julgamento criativo vem um pouco disso. E me incomoda muito quando as pessoas falam, às vezes, isso não é arte, isso qualquer coisa faria, isso uma criança faria. Né? Eu estava visitando o Museu do Miró uma vez com umas pessoas, que fica em Barcelona, que é gigantesco, lindo, e umas pessoas falando, isso minha filha faria. Eu Mas falei, não gente, fez, esse né? cara não fez. Eu falei, esse cara tem um museu gigantesco em Barcelona. Você acha que você, dentro do seu espírito, não sei o quê, pode julgar se isso aqui tá aqui? Eu falei, eu não tenho um museu com meu nome. Essa pessoa tem um museu com meu nome. Pode ser que eu não goste, que eu não ache esteticamente atraente, ok, mas eu não tenho argumentos suficientes para dizer que esse cara não merecia o museu com o nome dele, né? Então eu acho que também a criatividade ela passa por aí, é você conseguir exercer espírito crítico, não necessariamente você gostar, né? Vem de tu reconhecer que aquilo teve uma habilidade de uma articulações de ideias que não necessariamente está errada ou está certa, mas a pessoa teve que fazer um esforço ali, não convencional, né? E esse não convencional é sempre arriscado. Você sempre pode ser mal visto. E esses grandes gênios, eles foram mal E- vistos no começo. Esse é um ponto. E quando voltando de novo, então, a gente falou sobre muitos das grandes mentes criativas são consideradas mentes criativas só porque já morreram, porque não é, porque eram considerados malucos. E como é Aham, que a gente faz? Sabe quando? E aí eu não vou nem puxar tanto para a arte. Quando você está dentro do seu mercado, estou no mercado do vinho. Thiago teve uma ideia brilhante, eu olho para ele e digo, cara, é brilhante, mas o problema é, eu sinto que isso está muito longe de ser compreendido ainda pelo público do vinho, porque tem aquela coisa, quando você cria arte, você cria a arte é uma questão subversiva. Muitas vezes a pessoa, o público que é atingido pela arte, não sabia que precisava daquilo até ver aquilo. É aquela coisa assim, eu vou te mostrar o que você precisa ver. Talvez você não saiba o que precisa ver. Mas quando a gente está trazendo a criatividade e a arte para dentro de uma profissão que precisa do reconhecimento, e o reconhecimento nesse caso é
seja o aplauso ou mesmo a questão financeira, quando a gente está trazendo isso para o mundo business, também há uma medida de essa criatividade aqui vai ser compreendida, porque também se torna um esforço, porque pode se transformar num esforço que não é compreendido, que é que isso geralmente vem daquelas pessoas que a gente fala, isso aqui está muito à frente do seu tempo, essa pessoa teve essa ideia 20 anos atrás, está falida hoje, essa mesma pessoa lançou essa coisa hoje e ficou milionária. Também existe a questão de talvez a falta de compreensão do público, da humanidade como um todo, possa podar a criatividade de indivíduos criativos por não tá acontecendo uma comunicação entre o que eu estou colocando e o que está sendo compreendido. Talvez não agora, talvez precise de 15 anos de absorção para que isso seja compreendido. E isso também é uma forma de talvez minar a criatividade em pessoas criativas, de minar ideias criativas que poderiam se desenvolver em coisas maravilhosas, mas acabam morrendo por talvez serem criativas demais, porque a sociedade está esperando. E aí, como é que a gente balanceia isso? Eu sempre falo isso também, que é a questão do tempo e o espaço. Sempre que você produzir alguma coisa, pontue o tempo e o espaço que isso foi feito. Porque daqui a uns anos pode ser ridículo, ou para alguns isso pode ser extremamente avançado, né. E eu acho a moda maravilhosa para usar como referência, né. Na moda a gente usa o termo avant-garde, né, que tá à frente do seu tempo, que é e olha quantas coisas, né, um exercício que eu acho que qualquer pessoa aqui pode fazer, quantas coisas você viu sendo lançadas como moda, tu falou: "Eu nunca vou usar isso, cá estou eu", E cá tá. estou eu usando. Eu tô Usou, mudando, passou, foi. eu tô virando porque o sol tá virando e tá ficando meio louca a minha imagem Tá indo aqui. junto. Tô indo. Porque muitas coisas são lançadas em locais que são muito mais conservadores, que a cultura demora mais tempo para fazer efeito, isso para todas as coisas, né. Eu tenho outra experiência que eu gosto de usar, eu sempre falo nas aulas sobre isso, quando eu estou falando dessa questão da criatividade com a questão do marketing, do dinheiro. Meu pai bebia muito gin, e eu achava uma bebida de velho horrorosa, gin. Em 2014, eu fui de férias para Sevilha. E eu lembro das pessoas bebendo copos de água na minha cabeça, em taças, com alguma coisinha dentro, assim, Uma tipo pimentinha, água um com pimenta, cardamomo, uma parece. pimentinha. E eu via aquelas pessoas muito felizes. Eu falei: "Não, isso aqui não tá", que nem minha impressão que eu tive com vinho em Portugal no meio-dia, que eu falei: "Não pode ser suco de uva". E eu via aquelas pessoas bebendo aqueles copos, eu falei: "Essa gente não tá se divertindo tanto bebendo taças de água". E eu fui lá, perguntei para o garçom: "O que que as pessoas estão bebendo?". Ele falou: "Ah, gin tônica". Eu falei: "Manda ver". E aí eu voltei, lembro que eu voltei e eu fui tomar gin tônica, meu pai: "Gin? Você tá bebendo gin? Você a vida inteira me disse que isso era bebida de velho", disse, né. E eu falei: "Pois pai, agora tá na moda", né. E demorou para cair na moda no Brasil, para se tornar, hoje tem bares de gin. Só que se fosse colocado talvez naquela época ou antes, ia falir. Porque a questão da cultura, ela vai hoje é muito mais rápida por causa né, do mundo conectado, mas há muito tempo atrás, nessa época que a gente estava falando de pessoas à frente do seu tempo, olha quantos anos chegava para uma informação ir de um continente para outro, né. Então pensa, as eras duravam 1000 anos. Como que essa informação chegava, a pessoa era vista como ridícula, como, né, como um palhaço, uma pessoa colocada à margem da sociedade, porque ela não correspondia àqueles padrões. Porque ela estava fora de si, ela não se comportava daquela maneira. Então, a criatividade, né, ela surgiria dali, ela só vai ser reconhecida há muito tempo, quando aquilo vai fazer sentido no tempo e no espaço, né. E isso é muito maluco. Hoje é muito mais rápido, né. Mas você não acha Quando você também viaja que esse pode falar. ponto de ser muito mais rápido, hoje é mais fácil, hoje a informação chega mais rápido, hoje a informação atravessa, mas ao mesmo tempo talvez se transforme boas ideias em coisas mais fugazes. Muito, Porque muito, ela é mal digerida às vezes, sabe, eu quando você tenho, eu, engole eu, rápido. tenho, eu tenho uma boa ideia, antes que o meu bairro consiga absorver que essa ideia desse bar que eu estou colocando aqui é boa, tanta gente já viu e achou boa, que colocou tantos negócios iguais, que as pessoas às vezes começam a ficar com ranço antes mesmo de experimentar, porque já está vendo tanto que tá se sentindo esgotado de ver aquilo. Sim, Isso também, e aí vem um contraponto. Hoje é mais fácil que a tua criatividade alcance quem ela precisa alcançar, porque também esse é o ponto, né? Criatividade,
porque a maestria na arte, ela também tem muito uma questão de quem ela consegue atingir. Talvez a minha arte nunca vá atingir uma pessoa, mas sempre vai atingir essa outra em relação a vivências, enfim, a experiências que a gente tem. Ao mesmo tempo, ela pode ser reproduzida com uma velocidade um pouco maior também. E ela pode se transformar de uma coisa ultra criativa para uma coisa muito batida em uma questão de segundos. E aí a gente entra, e aí a gente começa a querer voltar a olhar para o passado e pensar nas coisas duradouras e nas coisas que são clássicas e eternas, mas elas são clássicas e eternas porque elas não foram tão reproduzidas, porque elas demoraram para ser reconhecidas e porque seus autores só foram reconhecidos depois da morte. Então é um ciclo que quase não tem saída. Exatamente, é É outros meio... tempos, não dá pra comparar as coisas, a durabilidade, a permanência das coisas, porque a velocidade de formação tinha outro sentido, né? Então, às vezes, eu vejo as pessoas falarem isso de durabilidade de produto, de coisas que se usava por muito tempo, de produtos que eram melhores. Daí muita gente fala assim, os produtos eram melhores há um tempo atrás. Eram melhores porque não existia um interesse da indústria que se trocasse tanto, né? Hoje, com as coisas tão midiáticas, a gente enjoa das coisas muito mais rápido. Até a própria roupa, você vai fazer outro podcast e vai falar, não, mas eu tava com a blusa listrada, eu vou usar outra, porque já viram. E não era diferente quando não tinha internet nível, né? Você circulava. Então tudo fica muito visto. Eu acho que tem isso, sabe? As pessoas acabam enjoando. Até a questão do vinho, as pessoas falam, agora é modinha. Uhum. Gente, o As, vinho as é pessoas... O a vinho é história do moda. mundo. Sim, o vinho é moda. Aí você entra no mundo do vinho e aí você vai começar a ouvir que aquele vinho que você gosta, você só gosta porque aquele vinho está na moda. Ou aquele produtor, é só porque aquele produtor está na moda. É, e existem algumas tendências, né? É que aí que tá, qualquer mercado tem tendências, qualquer mercado tem clássicos, e É, aí a gente está falando do vinho, a gente está falando da gastronomia, a gente está falando de qualquer setor. E assim como na moda, no vinho também as coisas são cíclicas. A gente vive hoje uma era em que se busca mais frescor no vinho, porque a gente saiu de uma era que a gente foi muito sobrecarregado com vinhos que precisavam ser pesados e alcoólicos e com madeira. Talvez, e eu não duvido que isso aconteça com muita velocidade, porque a gente já está um pouco cansado também de ouvir que o vinho só tem que ter frescor, o vinho só tem que ter frescor. Tá, beleza, eu já ouvi isso. Talvez a gente veja o vinho que a gente chama de parquerizado voltando à moda, assim como a gente vê as roupas que as nossas mães usaram voltando à moda, assim como a gente vê as roupas que a gente usou quando tinha 12 anos voltando à moda e dizendo, não, pelo amor de Deus, não usem isso. Isso é horrível, não usem. Eu já usei, não façam isso. Tudo é cíclico. A gente vê o vinho laranja, né? O vinho laranja é um vinho que a gente ouve falar bastante hoje em dia. E muita gente diz, isso é moda. É moda, será? Era como o vinho era feito lá no passado, quando não se sabia nem o que fazer, se misturava tudo, se fazia de qualquer jeito. O clarete está voltando. Eu tenho visto muito vinho clarete voltando. O vinho clarete era como se fazia no passado, misturava branco e tinta. Então, tem muita coisa que a gente está voltando, ou que é uma novidade, é uma moda, mas na verdade é só uma volta ao passado. E às vezes a volta ao passado é simplesmente por cansar daquilo que está sendo feito. Eu quero saber, eu vou voltar a fazer como era antes. Vou voltar a fazer como era antes. E aí aquilo se torna moda de novo e a gente busca É um ciclo sem fim. Nunca vai ter. A gente nunca vai ter algo que é 100% inovador se não tiver um clássico. exato. O A simples clássico é por isso existência. que Ele precisa existir para que a gente possa chamar algo de inovador, ou algo de novo, ou algo de exato. tendência. É. Quando a gente fala de rede social, eu lembro, essa semana eu vi um vídeo que eu achei muito divertido, assim, e eu pensei, vou gravar isso para o mundo do vinho, vou trazer isso aqui para o mundo do vinho. No meio da tarde eu já estava de saco cheio, porque eu já tinha visto o vídeo 5 vezes. Então, assim, é uma ideia que eu achei brilhante pela manhã, em 3 horas eu já achei insuportável, porque ela se tornou excessiva, eu já vi ela demais. E muitas vezes a gente perde coisas muito boas por causa disso, né? Ideias muito boas ou produtos muito Ou bons. pela repetição, ou pelo excesso de coisa que você não dá conta de assimilar. Uhum. Acho que a ansiedade tá chegando cada vez mais forte por causa disso, porque pessoas, por exemplo, como eu, que sou uma pessoa curiosa e que quero saber de tudo um pouquinho,
eu fico numa angústia porque eu não dou conta de ler e ver tudo que se viu e tudo. Então, você não consegue ter aquela pausa no tempo para absorver as coisas que eu acho que poderiam ser estimuladas criativamente falando, né. E aí tu fica naquela coisa de talvez beber das fontes de uma maneira muito rápida, muito superficial, né. Acho que se vê em tudo isso, de uma maneira geral, sabe. E agora me lembrei de uma outra coisa que eu ia comentar antes, da questão ritualística, né, que você falou da entrada dos vinhos com jesuítas, a questão do vinho ser uma bebida de altar, celebrativa. Eu acho que tem ainda no vinho, e talvez ele esteja tanto na moda, é uma relação que eu, arrisco a dizer, em função dessa demanda comportamental que a gente vive hoje, dessas crises de ansiedade, dessas, milhões de diagnósticos de doenças, desse pós-pandemia, dessa rotina que as pessoas têm, frenéticas, de que o vinho ele acaba simbolizando uma pausa. Para Pausa. mim, o vinho tem uma questão da lentidão que para mim é extremamente necessária. E são poucas coisas que eu consigo, né? Então eu sempre dei aula à noite, eu lembro de chegar em casa às 10 horas da noite, 10h30, eu abria uma tacinha de vinho, comia alguma coisa para dormir. Eu usava aquele vinho para me baixar, né? Regular lenta, como a gente diz, e dormir. Às vezes eu nem terminava o vinho. Mas era o fato de eu ter servido um pouquinho, parecia que ele fazia um ritual, tipo um skincare, também tá super na moda, né? Era um momento que eu estaria cuidando de mim, vamos dizer assim, né? Eu tenho isso com o chimarrão também, que eu acho super ritualístico, porque eu vou lá e eu sirvo, não é uma coisa que nem a água que você fica bebendo assim. Eu vou lá, eu tomo um pouquinho, eu esquento. Para mim também tem a ver com o ritual, muito mais do que com o sabor. O café também ocupa um pouco esse lugar, né? E eu acho que a entrada do conceito de slow food italiano para o Brasil também, Também. alguns anos atrás, fez esse sentido, né? De assim, vamos comer em paz, uma refeição por dia só, né? Vamos sentar e comer todo mundo junto, refletir, conversar sobre alguma coisa, né? E aí eu acho que o vinho ele talvez esteja tocando tanto as pessoas e as pessoas mais jovens, né? Saído um pouco das amarras lá do velho rico que bebe vinho, né? Pessoa cultural, assim, tipo, erudita, e tenha caído mais no gosto popular, eu acho que muito em função de simbolizar isso, sabe? De ser um momento de lentidão, de autocuidado, né? De uma passar por estudos, avals, né, médicos de que faz bem para o coração, de ter todas essas relações. Então, eu acho que contribui muito para que o vinho faça parte de um processo contemporâneo aceito, assim, sabe? Você falou Bonito. sobre essa questão da pausa, e eu acho que é por isso que a gente enxerga também muito um retorno de todas as manualidades, né? De tudo que é artesanal. A gente viu ah, muita gente focando em fazer pão, muita gente focando em aprender a bordar, e eu gosto muito de qualquer coisa que mexa com as mãos, e não importa qual seja o setor, porque se eu estou fazendo alguma coisa com as minhas duas mãos, eu não estou segurando meu celular. Se eu não estou segurando meu celular, eu não estou zapeando, olhando, vendo notificação. E isso para mim é muito importante, porque e não existe mais. No passado isso era um problema de quem trabalhava com qualquer coisa que envolvia um computador. Hoje, o dentista é um criador de conteúdo, o professor é um criador de conteúdo, a gente está vendo agora, eu vi umas reclamações esses dias para ver como a gente vai dissociando aqui um monte de informação. Atores estão começando a se manifestar publicamente pela frustração que é ter que responder qual é o número de seguidores que eles têm na hora de um teste de elenco. Porque não Uhum. basta ser um bom Professores. ator, não basta ser um bom ator e fazer um bom papel de atuação, você precisa também divulgar isso. Todo mundo tem se tornou um criador de conteúdo. E eu acho que. E aí, gente, agora eu tive um insight. Talvez seja aqui, a gente só não saiba como explicar, mas talvez seja aqui que more tanto o vício do mundo do vinho com a rolha e não com a tampa de rosca. O pessoal fala muito do ritual, mas a verdade é que o vinho vem desse ritual de coisa lenta, de passar o café, vou moer o grão, vou botar aqui, vou esperar. É um momento de pausa. Muitas vezes o café nem te faz ficar acordado, mas o que está te acordando naquele momento é parar, pensar em uma outra coisa que não seja o seu trabalho, fazer uma outra coisa que não seja responder um e-mail ou olhar o celular. E
abrir uma garrafa com a tampa de rosca é muito mais rápido. Talvez aquilo esteja muito mais associado a, tipo, vamos abrir e beber mesmo. E isso é diferente de Uhum. fazer uma pausa. Essa coisa de Não é abrir o uma... lacre da latinha, né? Exato. O Exato. parar, pegar um saca-rolhas, ter dificuldade com aquilo na hora que está aprendendo, quebrar uma rolha e todo o tempo que você vai levar para consertar aquilo, é uma pausa. É uma pausa. E as pessoas estão com a necessidade de pausa, mesmo que aquela pausa seja de 5 segundos. E essa questão de abrir uma taça de vinho, abrir uma garrafa de vinho e não terminar, servir uma taça de vinho e não terminar, eu vejo com o Thiago, ele muitas vezes serve uma taça, leva para o quarto, e quando eu acordo, eu olho, ele não tomou nenhum gole, mas a taça tá Fiz ali. muito. O ritual tá ali, é o ritual, não é o álcool em si, é o ritual, é É. aquela pausa que o ritual faz. Uhum. E eu talvez seja muito isso que esteja associado a esse a um pouco dessa trava que o pessoal ainda tem com alguns outros tipos de fechamentos mais rápidos, ou lata de vinho. E sim, todos esses produtos têm a sua razão de ser e têm sua forma de consumo e sua aplicabilidade. Mas, de fato, sim, a maneira mais demorada para abrir um vinho, que vai te dar uma pausa maior, é ir lá, cortar lá, fazer todo o processo de abrir uma garrafa, assim como é passar um café e não botar uma cápsula e apertar, apesar de eu tomar o café de cápsula, eu sei que a pausa mesmo, o ritual mesmo está no passar da forma tradicional. E aí a gente vê que a pandemia trouxe isso, né? Todo mundo virou padeiro, todo mundo começou a cozinhar, fez-se necessário criar uma forma de pausar para não ver o que estava acontecendo, para não olhar para a notícia o tempo todo, porque a gente ficou viciado em ver, em atualizar números. Será que hoje caiu o número de mortes? Será que hoje surgiu uma vacina? Sabe? E a gente vê essa continuidade. Quanta gente você conhece que está fazendo cerâmica? Eu quero fazer cerâmica. O fato de estar com a Uhum. mão suja no barro me impede de pegar o celular e descobrir uma notícia. Saudades da época que as pessoas não conseguiam me encontrar o tempo todo. Hoje as pessoas mandam um Exato. WhatsApp e eu estou E ali. você tem que responder com urgência, né? Essa necessidade do tempo ser muito curto, assim. Então, isso traz vantagens, mas traz muita ansiedade que acaba. Mas até mesmo essa ansiedade nos traz forma, nos estimula criativamente a trabalhar isso de uma maneira que não seja simplesmente só me afundar, ou só beber, ou só tomar remédio. Como é que eu posso desestressar minha cabeça de outras formas? É correr? É nadar? É assistir filme? É ler um livro? O que que vai me estimular de uma maneira diferente do que meu cérebro tem sido estimulado? Porque tem isso também. Eu falei, para você abrir uma garrafa de vinho é um momento de relaxamento. Para mim, abrir uma garrafa de vinho é um momento de trabalho. Trabalho. O meu relaxamento acontece de outras formas. Então, Uhum. é, é, tudo isso importa em relação ao que você faz no dia a dia. O padeiro com certeza não relaxa fazendo pão, Não. Talvez nem como o próprio pão, né? nem como o próprio pão. E não acho É. tanta graça passar, eu vou me desestressar aqui, vou fazer um pão. O padeiro faz isso todo dia, ele não está nem aí para fazer esse pão dentro de casa. Deve É. achar graça da gente falando isso. Nossa, eu vou fazer um pão para desestressar. Então, e também tem isso, né? A maneira como a gente lida criativamente com a ansiedade varia de cada pessoa, porque varia da nossa vivência. O que para você desestressa, para mim é o meu estresse. O que para aquela pessoa desestressa, para aquele outro é o estresse daquela pessoa, é o que aquela pessoa está tentando fugir. Então, não existe uma fórmula mágica em relação à ansiedade, à criatividade, à produção, eh, até a essa questão produtiva, né? Quando a gente fala de criatividade. Mais uma vez eu volto para isso, porque é muito difícil o artista pela arte só hoje em dia que não tenha prazos a seguir, que não tenha um contrato a cumprir, que não tenha uma obrigação a cumprir, assim. Então, não existe nada que você possa fazer que seja 100% criativo e que não vai envolver coisas insuportáveis. E nessas horas, quando eu começo a ficar incomodada com o que eu faço, ai, será que eu deveria mudar de área? Eu lembro que todas as áreas têm isso. Todas as áreas você vai encontrar. Exatamente. Não, Você não tem vai como para a área fugir do mais, você não, pragmatismo. não, não foge disso. Você Não, só vai se não estressar com foge. Vai virar coisas diferentes, coisas diferentes. exato, diferente, né? Enfim, eu acho que esse negócio do hobby, né, também que você falou antes, acho que é interessante, né? Eu acho que também, talvez por vinho também ser um hobby para mim, se torna uma potência criativa, né? E até as minhas escritas semanais que eu faço, até ontem, quando eu estava preparando mentalmente o roteiro do que a gente poderia falar, eu falei, não, o meu próximo texto vai ser sobre o corpo e o vinho, né? Eu já fui separando algumas coisas, que é o quanto isso às vezes vai te chamando para alguns lugares, né? E tem uma frase que Baudelaire fala, Charles Baudelaire fala sobre a embriaguez, e ele usa a embriaguez tanto alcoólica quanto de sentimentos como potência criativa.
e eu não sei se para você faz sentido, mas para mim faz muito, que eu só sou muito criativa quando eu tomo alguma, sabe? Tomo alguma, digo assim, um balanço na vida. Ou eu tenho que estar muito triste, ou eu tenho que estar apaixonadíssima, né, feliz, apaixonadíssima não necessariamente por uma pessoa, mas pode ser por um trabalho, por uma ação, por uma coisa da vida. Ou tô tomando o meu vinhozinho, daí dou aquela relaxada mental, mas ele fala isso, dessa potência criativa em função dessa embriaguez que pode ser de sentimentos, né? E eu vejo muito isso. Às vezes eu falo, eu preciso ficar triste hoje que eu preciso produzir, né? Acho que Mas as coisas mais bonitas que eu fiz foi triste. a gente vê isso, os músicos falando muito isso, né? Os meus melhores álbuns foram álbuns que eu tava completamente na fossa, dor de cotovelo, fui traído 25 Isso. vezes e escrevi o melhor álbum da história. E até isso, né? A gente escreve o melhor álbum da história, mas não necessariamente a gente, eu falo como se eu fosse música, né? Musicista. A gente. Ah, até mesmo os melhores álbuns da história não vão ser reconhecidos necessariamente na época que eles forem lançados. Eles Não. precisem, talvez o autor passou por um baque que fez com que ele criasse aquela obra, mas talvez o fato de você não ter passado por esse baque te falte meios de interpretar aquilo. E aí, Você não conecta. 5 anos depois, você passa por alguma experiência semelhante, e aí você volta lá, revisita aquilo e entende, gente, isso aqui era brilhante. Isso aqui foi brilhante, eu Exatamente. só não tinha as ferramentas ainda para compreender, eu não tinha passado pelo pé na bunda que eu tomei, ou pela puxada de tapete que eu tomei, que foi necessária para compreender aquilo. Então, a questão da criatividade e a compreensão da criatividade também, ela não é linear, né? Ela Não. não é nada Ela linear. é totalmente dispersa. Não, não. E eu acho que isso é um legado, assim, que eu vejo da criatividade pra gente, sim. Ah, é a analogia que eu faço também com o vinho, né? Eu tô meio que concluindo os meus pensamentos, assim, ah, dessa, desses momentos de pausa que antecedem a criatividade ou de grandes acontecimentos, né? Que eu costumo chamar de experiência, né? Tipo, acontecimento é uma coisa que acontece para todo mundo. Experiência é algo que te vai te tocar de uma maneira mais incisiva, né? Tudo que Chanel produziu na vida, ela produziu sofrendo horrores. Picasso tem aquela fase maravilhosa dele, que é a fase azul, que ele pinta tudo em azul, que ele diz que o azul é a cor da melancolia, porque foi que ele perdeu um grande amigo, né? E aí tudo daquela cor de tristeza, né? E aí eu vejo esses momentos da, da embriaguez de alma, assim, né? Com essa analogia com a bebida, que é um momento que te dá um relaxamento com o brilho, né? Eu acho que esse equilíbrio do relaxamento e do brilho, assim, que eu acho que se torna legal no processo criativo, assim. Não sei se é legal a palavra, mas que eu acho que se torna para Essa, frente, essa, assim. essa parte do sofrimento é muito curiosa, porque se a gente for fazer uma analogia com a viticultura, a gente sempre fala no mundo do vinho que a videira precisa sofrer para produzir uma boa uva. Uma videira em um solo fértil, ela, ela não produz com tanta qualidade quanto uma videira que precisa se esforçar, precisa enraizar demais, descer 2 metros de raízes para encontrar água. Ela precisa sofrer muito para fazer uma uva de qualidade, porque quando ela está sofrendo, a iminência da morte faz com que ela produza filhos, né? Produza frutos mais qualitativos. Então, até mesmo a criatividade de uma videira que não raciocina para ter essa compreensão do que a gente está falando, não é um ser pensante, também funciona dessa forma. Ela vai produzir melhor quando ela está nos piores momentos, quando ela está sofrendo mais. Ela não produz. Se tiver água abundante, sol abundante, adubo no solo, terra fértil, a qualidade daquilo não vai ser a mesma qualidade de uma videira que está prestes a morrer, achando que vai morrer a qualquer momento, então ela precisa produzir o seu melhor filho para dar seguimento, assim. E aí ela produz as melhores uvas que dão origem a vinhos incríveis. Então isso é muito Ah, maluco quando a gente pensa nesse sentido. E aí também tem a questão do esgotamento, né? Muitas vezes depois de um processo criativo maçante, a gente entra num estado de esgotamento que parece que não tem mais nada para dar, que, uhum. que, que a gente vai precisar de um. E aí a gente entra na questão de, nossa, eu tô cada vez mais fugindo desse sol maluco. A gente entra na questão de que muitas vezes a gente espera que a criatividade ela venha em ondas, que ela aconteça com uma certa frequência e ela não acontece. Às vezes ela aconteceu num surto em um ano e o resto do ano a gente se sente pouco criativo. E às vezes tem essa questão também, não é que você não está sendo criativo, está se sentindo pouco criativo, você está com
uma, uma esperança maior na sua criatividade do que ela está conseguindo suprir. E aí a gente acaba se podando por achar que aquilo ali não é criativo o suficiente, não dá seguimento a alguns trabalhos que poderiam se tornar no futuro criativos, porque muitas das coisas que a gente começa, elas se transformam demais no meio do caminho, né? E o vinho mostra um pouco isso. Muitos vinhos que a gente vê muito produtor falando sobre vinhos incríveis que foram acidentes, que foram barricas, que eles não estavam satisfeitos e abandonaram lá e voltaram 5 anos depois e aquilo tinha se modificado, não estava bom naquele. E aí a gente fala, é aquela coisa de amadurecer a ideia, amadurecer o momento da compreensão. Um vinho ficou parado lá, não parecia ser um vinho agradável, não parecia ser um vinho bacana, 5 anos depois se voltou lá. E não é que o produtor sabe quando um vinho tem potencial para em 5 anos ficar melhor. Muitas vezes ele olha para aquilo e diz, não, isso aqui não está legal. E aí aconteceu alguma coisa, uma bactéria X bateu ali, causou uma reação química que mudou aquele vinho e aquele vinho se tornou uma coisa brilhante que ninguém estava esperando e que também a gente não vai conseguir reproduzir depois, porque muito da criatividade é fruto do acaso. Exatamente. Uma receita que você faz quando tá com fome e sabe, sei lá, o que você misturou, que era o que tinha na geladeira, né? Então, é o fruto do acaso também, né? Ele entra como uma parte do processo que é o que diferencia, talvez, também a arte de profissões mais metodológicas, né? Porque a arte, ela consegue viver do acaso, né? Você pode ter peças únicas, bem diferente, talvez, de um processo de design, de arquitetura, em que você precisa ter métodos burocráticos e saber quantas xícaras de açúcar foram usadas, né? Então, essa coisa mais empírica que o dia a dia te proporciona. Então, eu acho que esses momentos também são criativos, né? Um dos lugares que eu acho que eu estimulo muito a criatividade é na cozinha. Eu gosto de limpar, quando eu tô na folha em branco ali, não sai nada, eu falo, eu vou cozinhar. E daí aquilo me mantém as mãos ocupadas, me mantém outro senso de organização, eu penso em outras coisas, eu vou no improviso, às vezes dá certo, às vezes não dá, a maioria das vezes eu consigo comer e tá tudo certo. E aí me abre um leque de espaço na cabeça, parece, né? E Até eu porque tenho a muitas sensação vezes essa trava é fome. é Muitas vezes fome, a trava é fome. é fome. E eu, fome não faço absolutamente nada. E eu tenho essa noção de que quando tá tudo muito bem na minha vida, quando o mar tá muito calmo, eu fico burra. Eu falo, tô ficando burra, eu preciso fazer alguma outra coisa, eu preciso me indignar com alguma coisa, né? Para trazer E aquele tem muita fogo de coisa no mundo volta, para se né? indignar. É. Ou eu tenho que estudar uma outra coisa que não tem muito a ver com a minha área, que eu acho que isso muda meu repertório. Eu também não gosto de ficar sempre no mesmo assunto, porque eu acho que eu fico aborrecendo. Fico repetitiva, então eu vou de um lado para o outro, eu circulo, eu mudo de cidade, às vezes eu estou muito presa aqui na cidade que eu moro, eu vou para casa dos meus pais, eu falo, eu preciso arejar minha cabeça, eu vou para lá, eu vejo outras coisas, eu como outras coisas, eu tenho outra temperatura, e aí eu volto, parece que eu dou uma, né? Então eu gosto, eu consegui se perceber também nesses momentos, acho que ajuda a gente a ficar mais criativo, né? Eu sempre acho que o meu marasmo me deixa burra, né? Eu usei essa frase esses dias com um amigo, eu falei, não posso ficar tudo muito certinho na minha vida, tudo família Tem que ter um feliz, eu preciso problema para fazer resolver. eu tenho, sabe? Às vezes é uma gripe, né? Que aí você fica naquela cama e pensa, meu Deus, quanta coisa eu poderia fazer se eu não tivesse doente, né? E Eu aí você penso fica quanto tendo tempo na ideias. vida eu tinha quando eu não tinha filha. Se tudo Ai, que que você pensa nisso. saudades, saudades. Eu não estava É, dando valor para aquele isso, período sem gripe, para aquele período sem isso. filha. Então eu acho que esses, sabe, esses tapas na cara assim que a vida vai te dando, te faz impulsionar muito a criatividade. Né? Pelo menos para mim funciona muito. Eu sempre volto atrás, vejo tudo que eu já fiz ou não fiz, mesmo que eu com espírito crítico hoje às vezes eu não goste, eu penso que eu fiz em momentos assim. É isso que eu vejo em comum, que deu uma, né, uma sacudida assim, alguma coisa que quando estava tudo muito bem, a gente fica achando tudo muito lindo e Isso, sei lá, fica esse ponto é muito maluco. E cada vez que eu penso, nossa, a gente já está falando 2 horas, eu preciso de algum momento encerrar, mas é que é impossível é, quando o assunto é tão. Ao mesmo tempo que a criatividade nasce muito da necessidade, também existe o risco que a necessidade te faz ter ideias mais rápidas. Por exemplo, muitas vezes um problema poderia ser solucionado de uma forma mais criativa, mas a necessidade, a urgência daquilo. Vou formular esse raciocínio melhor, para mostrar os dois lados. Muitas das coisas mais criativas surgiram de uma necessidade. Uma pessoa precisava resolver um problema. Mas, ao mesmo tempo, problemas às vezes nos trazem urgência.
E a urgência, muitas vezes, nos tira um pouco, nos poda um pouco da criatividade, porque quando a gente precisa de um resultado ontem, e a criatividade muitas vezes te traz resultados um pouco mais demorados, mais satisfatórios, mas mais demorados, a necessidade, ao mesmo tempo que te gera um senso de criatividade, ele também pode cortar essa criatividade, porque você precisa resolver algo Aí você faz de qualquer jeito, não talvez com a melhor ideia, mas do jeito que deu, né? do jeito que deu, do jeito mais rápido ou do jeito que a gente conhece, ao invés de fazer um Uhum. jeito que pode ser. Eu preciso tanto resolver isso que eu não vou dar chance de essa ideia que eu tive aqui dar errado. Eu vou fazer desse jeito aqui que é mais certo, mais garantido, nem tão criativo. Então, existe essa duplicidade também nisso, né? A necessidade gera pessoas criativas, mas às vezes a necessidade é tão urgente que ela corta a criatividade de pessoas criativas por medo de não ter resultado rápido, e às vezes a pessoa precisa de um resultado rápido, precisa resolver aquele problema na hora. E, enfim, a gente divaga demais nesse assunto. Eu tinha certeza que nada do que eu tinha escrito como um roteiro seria seguido aqui. Eu tinha certeza que esse episódio ia seguir para uma loucura generalizada que ia analisar muito mais do que só o vinho como estímulo criativo, mas a criatividade no geral e todas as coisas que nos trazem estímulos criativos. Mas já que a gente estava falando sobre arte, antes da gente encerrar, eu queria que você já falou de dois filmes, né? Você já falou que tratam do vinho nessa questão de ferramenta, de catalisador da criatividade. Você quer indicar para o pessoal que está nos ouvindo coisas que você julga legais para quem quer tratar um pouco mais dessa questão criativa, dessa questão artística, ou obras de arte, livros, filmes, músicas, álbuns que te estimulam de uma maneira ou outra Tem. nesse tema? Já tô botando uma carregar aqui uma bateria. Eu comentei ali, né, que uma das coisas que eu falei que eu acho poeticamente, que eu falei da música do Mano Brown. Deixa eu colocar, carregar antes que desligue. A música, letras de música, elas são um estímulo criativo para mim muito interessante, assim, a maneira como elas são construídas. Só um pouquinho, deu um nó aqui. Sem problema. Depois de 2 horas de episódio, foi. Alguma coisa ia acontecer, né? E quando eu tô produzindo criativamente, eu sempre busco uma metáfora. Eu sou a pessoa da metáfora, tá? Então, por exemplo, se eu vou escrever agora sobre um vinho, eu vou buscar alguma frase, algum filme, alguma música que eu possa criar uma analogia para ser o meu insight criativo para escrever, ou para desenhar, ou para produzir qualquer coisa. Então eu faço isso e eu sempre busco fontes diversas, né? Então a minha tese de doutorado é toda assim, cada capítulo eu abro com alguma coisa. Às vezes eu tenho uma imagem do Pollock que eu abro para falar de ação, eu uso uma imagem do Pollock. Eu tenho uma parte que eu vou falar do corpo em movimento, eu uso Chanel. Daqui a pouco eu vou falar sobre performance, eu uso Oscar Schlemmer, que é professor da Bauhaus. Eu vou criando coisas e vou trazendo e vou forçando, às vezes eu tenho que forçar mesmo uma analogia. Eu acho que isso para mim funciona muito. Eu não, assim, uma coisa diretamente, eu não sei, são tantas coisas que eu poderia falar, fazer outra gravação para falar das coisas que talvez me inspiram, mas eu uso esse recurso. Eu pego coisas que eu gosto e pego coisa que não tem nada a ver. Vou escrever sobre vinho, eu vou pesquisar na moda um exemplo para falar de vinho. Eu vou escrever sobre moda, eu vou pesquisar na corrida para falar sobre isso. Eu vou escrever sobre comida, eu vou buscar no mobiliário para falar sobre isso. Então, eu acho que isso, para mim, quando eu falo para meus alunos de criatividade, é busquem fontes, façam perguntas diferentes dos que vocês fariam no óbvio, né? Porque todo problema que você tem uma resposta, ele não é um problema, ele está resolvido, né? Um problema você precisa pesquisar. E aí todo mundo fala assim, mas hoje tem tudo na internet. Por que você vai contratar um pesquisador, por exemplo? Ou perder tempo com a pesquisa? Porque eu acho que é aí que tá. Eu acho que o grande potencial criativo de um profissional criativo hoje é saber fazer a pesquisa. É saber formular a pergunta. Porque na internet tem tudo. Então, assim, se você é o cara que consegue formular, o cara não, a mulher, vamos falar aqui da mulher, que sabe formular uma pergunta, você consegue ter resultados diferentes, né? É buscar o que eu vou pesquisar na internet, eu saber ter outras coisas. E uma coisa que me ajuda muito criativamente é dicionário, tá? Aquela Sinônimos. coisa bem antiga, todos, de sinônimos e significados. Eu gosto muito de dissecar as palavras, de descobrir de onde que elas vêm e qual é o sentido que elas têm. E aí eu gosto de usar essas palavras.
acho a palavra, eu acho a língua portuguesa maravilhosa, eu gosto de fazer, inventar palavras, eu gosto dessa articulação que as pessoas fazem. Eu estou agora lendo os livros da Matilde Campilho, uma portuguesa, e ela mistura português com inglês, e com o português de Portugal com o inglês, e ela cria uma sonoridade nas palavras dela que eu faço, cara, isso é muito criativo. E é uma coisa que a gente acha que não faria. Ah, o livro é em português, eu não posso falar inglês. Ou se eu botar inglês, eu tenho que traduzir em rodapé. Não, ela não faz isso, né? E aí eu vejo que essas coisas são muito legais, né? E me instiga, assim, eu comecei a ler ela, eu comecei a produzir uma outra coisa um dia. Eu parei tudo que eu estava fazendo, que eu falei, essa mulher me inspirou a falar sobre isso, e daí eu fui falar sobre isso. Então, são vários gatilhozinhos, assim, que vão me colocando o tempo inteiro. Eu acho que Paul Klee é um cara que me inspira muito, quanto artista. Tem um livro dele que é o Diários de Paul Klee, que eu acho um livro, é um diálogos dele com o pai, dele sozinho, que eu acho assim, uma referência incrível para a criatividade. É um livro, às vezes, é meio difícil de achar, mas ele é muito bom. E deixa eu ver o que mais. Acho que esse é um que tem o meu livro de cabeceira, que é o Desassossego, né, do Fernando Pessoa. Eu acho que tudo que eu quero eu encontro ali. Eu acho ele pesado para se ler numa sentada, então às vezes eu tenho ele na minha cabeceira e quando eu preciso ter alguma coisa eu vou lá, abro ele, eu sempre encontro coisas para momentos diferentes. Acho que Pessoa também era um avant-garde no seu tempo, assim. Escreve sobre sentimentos de uma maneira maravilhosa e tudo às vezes é uma palavra, sabe? Que eu circulo lá e falo, cara, essa palavra é um título para uma coleção de moda, é um título para um vinho, é uma palavra, uma expressão, assim, sabe? Que eu pego lá, né? Que ele fala, tem uma parte dele que eu adoro, que ele fala, milímetros são sensações de coisas mínimas. Eu lembro que eu circulei aquilo e eu escrevi uma coisa sobre aquilo, que não tinha nada a ver com o que ele tinha escrito, mas são frasezinhas que eu vou pegando, né? E eu vou guardando em algum lugar, ou no celular, ou no bloquinho de notas, e vou misturando tudo aquilo, às vezes eu venho aqui na minha nota e olho uma frase, que às vezes eu nem notei de quem, eu falei, cara, essa frase aqui eu vou recortar, eu vou usar em algum momento da minha vida como um pontapé para alguma coisa. Então eu acho que eu deixaria os Diários de Paul Klee, já que a gente está falando em arte, gosto demais. Na música, o que Acho está te que, inspirando hoje em dia? cara, na música, eu gosto muito de músicas espanholas, música latino-americana. Quando eu estava grávida, eu fiz uma lista no Spotify para minha filha, né, que se chama Petra Latino-Americana, que eu falo, eu quero que essa criança valorize, né, a América do Sul, que eu adoro. Então, só músicas em português e espanhol de artistas que são sul-americanos. Eu escuto, que eu tenho escutado, eu tenho voltado para coisas antigas, assim, que eu já escutava antes e estão me fazendo sentido. Por exemplo, agora eu peguei nos últimos dias, eu estava ouvindo Mercedes Sosa, por exemplo, que eu acho que tem coisas na voz, nas frases da voz dela que eu levo para o meu dia a dia, né? Então, eu escuto muitos artistas, assim, sul-americanos, eu acho que fazem, que eu gosto muito, assim, de ouvir. E eu acho que é uma fonte inesgotável de pesquisa, música Eu, latino-americana. tem muita coisa. Inclusive, se você não conhece, eu recomendo a banda Bersuit Vergarabá, uma banda argentina que eu não consigo, sinceramente. Se você for na Wikipedia, eles vão dizer que eles são uma banda de rock alternativo. Cada Eu gosto de- dessas que a de- gente não sabe. depende da música que você clica. Se você clicar em Toco Me Voe, Toco Me Voe é uma ode ao amor argentino pelo futebol. E é um samba. Parece Uhum. antes de começar a cantar, Aham. você está ouvindo é um samba. Tem uma outra que eu sou apaixonada, que é Perro Amor Explota, que é um tango. Uhum. Tem outras, cada música tem um ritmo, tem muita brincadeira de palavra, tem muita. Eu gosto muito também dessa Gosto. brincadeira. E aí eu tava vendo esses dias sobre. Cara, meu mundo vai me levando para lugares diferentes, mas estava vendo uma reação de um gringo, um professor de música inglês, reagindo a algumas músicas da ditadura, que era um período de muita censura musical, então as mensagens políticas precisavam ser muito criativas para serem encaixadas de forma que elas fossem lidas e não Ah, sim. passassem pela censura. E passassem pela censura, na verdade, não fossem censuradas. E é muito doido ver essa construção, a construção da mensagem com a aliteração, com a mistura da forma como a palavra está sendo pronunciada em relação ao instrumento musical que está tocando, que te dá um som diferente, que quando uma pessoa lê a letra diz uma coisa, mas quando a pessoa está ouvindo te diz outra. E essa necessidade de esconder
esconder a mensagem, fez dessas músicas muito criativas. Eu gosto muito, então, Berço e Vergarabá, anota aí, eu gosto muito. Mas aí falando Oh. de uma coisa não latino-americana, que eu tô no meu hiperfoco nesse momento, que é o Kendrick Lamar, que é um artista que eu já sou muito fã há muito tempo, mas ultimamente tô. Ele é uma daquelas. Ele tem um álbum, o álbum mais recente que ele lançou se chama Mr. Morale and the Big Steppers, um álbum que foi lançado em 2022 e não teve um auê midiático muito grande. E você ouviu o álbum e ele tem que ser ouvido na sequência, você vai entender por que que ele não teve, porque ele não é para tocar no rádio. São músicas que não têm refrão, que não tem lógica, que você começa a tocar a música e você espera uma coisa e a voz que sai é outra, num outro ritmo. E a brincadeira de palavras, ela te deixa tão, ela é tão maluca que é difícil entender. E que agora, depois de 2 anos, com a treta que rolou recentemente, para quem não tá ligado, vocês deviam estar ligados, no mundo do hip hop. Do hip hop, não, do rap. Teve um caos aí, Kendrick Lamar versus Drake. Se você gosta de Drake, estou vaiando você nesse momento. Não você, Karina, você que está nos ouvindo. Não. Mas fez muita gente voltar nesse álbum. E é um álbum muito maluco, assim, que trata de questões internas absurdas dele, de fala de curas, de daddy issues, homens mais velhos com daddy issues, precisam resolver esse daddy issues, e ele fala abertamente de tudo isso, mas sempre com algumas brincadeiras que me levaram para aula de literatura, assim, quando a gente aprendia sobre sonetos, que aprendia sobre várias coisas, assim, ele brinca com a construção das palavras. É uma coisa muito maluca, mas precisa de tempo, eu acho que é isso que é falta, sabe? Você precisa desligar e só ouvir. Você não pode zapear o Instagram enquanto está ouvindo, senão você não vai entender nada. E, e eu mesmo, sendo fã dele, não ouvi esse álbum quando foi lançado. Conheço algumas músicas. E hoje, 2 anos depois, estou ouvindo. E fazendo sentido. E é Faz muito sentido nesse maluco. momento. Exato, é muito maluco, assim. E eu tenho visto muita gente falando disso também, que agora tá voltando para aquele álbum, e agora aquele álbum tá conseguindo ser digerido. Na época não tinha sido muito bem digerido, assim. Então tem a questão criativa é muito essa, né? É a questão criativa do autor e onde é que está a sua criatividade na hora de absorver aquele conhecimento também. Onde é que está o seu momento na hora de absorver aquele conhecimento também. Às vezes só o que precisa para você compreender uma taça de vinho que você não tinha na mão na hora que leu pela primeira vez ou que ouviu pela primeira vez. Ou o conhecimento que a gente tem hoje. Muitas vezes o conhecimento que a gente tem hoje não era o mesmo conhecimento de 2 anos atrás e 2 anos atrás aquilo não era o suficiente para a gente compreender tudo isso. Você não estava com o espaço pronto para receber aquela informação. Exatamente, a casa não estava preparada, o terreno não estava preparado. Nós conseguimos bater 2 horas de conversa. Esse não é o episódio mais longo, porque tem a Gabi Frisão na minha vida que sempre consegue falar 2 horas e 40 sobre qualquer assunto. E geralmente o Thiago tem que vir cortar a gente e dizer: deu, pelo amor de Deus, ninguém vai ouvir. E o Ninguém vai pior de ouvir. tudo, as pessoas ouvem, esses são os episódios que as pessoas mais ouvem, são os mais soltos. Eu escuto, aliás, meu momento criativo é ouvir podcasts quando eu estou dirigindo. Eu não Fica a consigo, dica. confissão aqui, eu não consigo ouvir podcast. Não Eu ouço nenhum consigo podcast. dirigindo. Esse Me podcast, atravesso 2 estados ouvindo podcast. esse podcast existe por pura insistência do Thiago. Eu não gosto de podcast, eu não ouço podcast, eu gravo esse podcast há 7 anos e eu não consigo ouvir um episódio, não só os meus. Os meus eu não ouço porque eu não gosto da minha voz, não gosto do que eu falo, aquela coisa geral. Ninguém gosta de se ouvir. Mas eu não consigo ouvir de ninguém. Eu trabalho muito escrevendo e eu sinto que ouvir qualquer pessoa falando me tira do prumo da minha escrita. Aham. Você já percebeu conversando comigo aqui que eu perco o meu rumo, eu começo a falar uma coisa e eu esqueci porque eu comecei a falar aquela coisa. Então, isso é muito normal. E podcast me tira a concentração de qualquer outra coisa, eu simplesmente me perco. Então, eu não consigo ouvir, mas é um exercício muito bom de gravar para mim. Ouvir não funciona. Minha gente que está nos ouvindo até agora, parabéns para você que ficou até aqui. Eu tenho certeza que você aproveitou muito e deve ter refletido muito. E todo mundo que teve insights durante esse episódio, eu quero saber dos insights de vocês. Mandem para a gente, mandem no Mami, mandem as opiniões, isso a gente recebe muito. Muita gente comenta lá no Spotify mesmo, eu confesso que eu nunca leio. Então, se você está esperando uma resposta minha no Spotify, desculpa. Melhor mandar no Instagram, que eu possivelmente vou responder. No Spotify eu vou esquecer. Não vou olhar 3 meses depois, se era uma pergunta meio urgente, não vai ser vista. Então, manda lá no Instagram insights, ideias sobre esse tema.
exemplos de obras também que retratem essa questão da criatividade, do vinho como catalisador da criatividade, não só no mundo da arte, mas no mundo prático, né? Porque a vida prática também é uma arte, viver em 2024 também é uma arte. Karina, para quem quer ler a tua newsletter, como ler? Corpo Linha Plano, só botar aí no Google vai achar, tá? Que também é uma referência a um livro, tá? Do Paul Klee, que se chama, do Kandinsky, tem dos dois, tem uma coisa, analogia parecida, mas é uma referência à arte, que eu mudei de ponto linha plano para corpo linha plano, então você vai me encontrar lá, eu escrevo todo domingo, geralmente à noite eu posto ali, às vezes atraso a segunda, mas geralmente domingo, o próximo já vai ser sobre vinho, agora estou tocada porque somos todos videiras, já fiz a minha analogia, mas é lá que você me lê. E para Corpo é quem minha questão. quiser, e para quem quer te seguir nas redes sociais e ir lá te incomodar e falar para você direto o que achou do episódio? É @Karina Carlan, meu nome, com C. Os dois com C e com N no final. Vai estar lá, falo bastante sobre a minha pesquisa, não é um Instagram profissional, né? Tem ali recortes da minha vida, tem bastante vinho, poesias, esportes. E de vez em Faz quando, parte dos meus processos criativos. e de vez em quando um pãozinho, alguma coisa na cozinha, né? Uma comidinha que você Pãozinho, faz. isso aí. É isso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa divagação de quinta-feira. Estamos gravando numa quinta-feira. Quinta-feira, meio-dia, esse assunto já me deu fome, já é meio-dia, estou aqui, ó, doida para comer. Mas com muitas ideias para escrever, que eu preciso disso de vez em quando. Como eu falei, quando a gente está muito tempo dentro do mesmo nicho, do mesmo mercado, a gente começa a achar tudo chato. E não é, às vezes o chato é só a monotonia mesmo. E a monotonia ela vai existir em qualquer mercado. Eu posso sair desse mercado e ir para outros e descobrir que, na verdade, esse mercado que eu tô era muito divertido, muito criativo, e eu só tinha caído na rotina de falar todo dia sobre a mesma coisa, de ver todo dia as mesmas coisas, e às vezes o que a gente precisa é só sacudir, dar uma chacoalhada, sair, viajar, e viajar dentro de São Paulo mesmo, no meu caso. Posso ser viajar olhando uma coisa diferente, viajar falando com alguém de outra área. É isso. Para quem nos ouviu até aqui, não esqueça de seguir a Karina Carlan, ela já deu o arroba dela, e assinar a newsletter para receber todo domingo, ou toda segunda também. Não forcem muita criatividade, gente. Às vezes vai sair no domingo, às vezes vai sair na Nossa, segunda. às vezes não vem no domingo. É que nem o podcast, entendeu? Ele deveria sair toda sexta, aí eu passei para o domingo, para que eu tivesse um tempo ali de quando não deu para gravar até sexta, deu tempo de gravar até domingo. Às vezes não sai. Acontece, por isso que ele é muito criativo, às vezes não sai. Mas é isso, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. Muito Próxima não, obrigada. no próximo domingo, ao meio-dia, neste mesmo local. Karina, foi um prazer conversar contigo. E é Prazer mesmo isso. também. Voltaremos aqui para debater mais aleatoriamente sobre alguns outros temas, porque eu tenho certeza que essa conversa deve ter te gerado mil ideias de outras coisas que você poderia ter falado. Eu já tenho mil ideias de coisas que eu poderia ter falado e não Também. falei. Inclusive, já vou mudar Borbulhar o dia inteiro. Inclusive, já vou mudar o nome do podcast. Eu tinha imaginado o nome, mas conforme essa conversa andou, esse nome vai ter que ser mudado. Então, quem está vendo esse episódio pode ter certeza que ele começou com outro nome, gente, não com esse nome que vocês estão vendo. É isso. Nos vemos no próximo Valeu. domingo, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Até.